Depois de enfrentar o inimigo mais poderoso, esse cara decide entrar numa escola de heróis só pra socializar. Isso mesmo, tudo que ele quer é fazer alguns amigos. Parece tudo muito legal, só que a primeira amiga que ele realmente faz nesse lugar é também a melhor aluna da escola e todo mundo tem medo dela por algum motivo. O que ninguém sabe é que ela esconde um grande segredo. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. Em um lugar devastado, vemos o Rei Demônio fazendo aquele clássico discurso de vilão, dizendo que vai destruir o mundo se o herói não puder pará-lo. O garoto, chamado Blade, puxa uma pedra com o pé e segura ela na mão, se preparando para encarar o ataque do inimigo, que move uma pedra gigante na direção do herói. Blade taca a pedrinha com uma força imensa, suficiente para bater de frente com a enorme rocha e deter o ataque. Depois disso, o garoto fala pro demônio parar de se segurar para que eles possam lutar a sério, indo com tudo. O inimigo aceita e os dois ativam suas habilidades, batendo de frente várias vezes e destruindo ainda mais o cenário em volta. Um tempo depois, os dois já estão cansados. Por algum motivo, o cabelo do herói, que era preto, ficou branco. Os dois se aproximam e acertam os últimos golpes um no outro antes de caírem no chão. Blade fica feliz porque o confronto finalmente acabou. A imagem vai se afastando e vemos que os dois estão caídos no meio de uma grande cratera que se formou durante o combate. Depois vemos a entrada de uma escola que mais parece um castelo. Os alunos vão se cumprimentando enquanto entram no local, e no meio deles, Blade observa o comportamento dos jovens, empolgado para fazer amigos e se tornar uma pessoa comum. Também vemos que o cabelo dele tá metade branco e metade preta agora. Ele anda todo alegre pelo corredor, dando bom dia para todo mundo. Um grupo de 4 alunos reconhece que tem um novato engraçado na escola. Ele chega nesse grupinho e se apresenta como Blade para cada um deles. Quando o garoto fala que quer fazer amigos, uma das minas pergunta se ele quer ser amigo deles. É claro que o garoto fica muito feliz, contando que agora já tem 4 amigos e o objetivo dele é chegar a 100. No meio dessa conversa chega uma garota ruiva falando sobre o comportamento do grupinho que tá fazendo um certo barulho no corredor. Um dos caras comenta que essa mina se chama Ernest Flaming, é uma das melhores alunas, então todos chamam ela de Imperatriz. Sem perder tempo, Blade vai lá e se apresenta do jeito amigável de sempre. A ruiva comenta que nunca viu ele, então os outros contam que ele é um aluno novo. Ernest fala pro Blade que essa academia só admite os alunos que querem se tornar heróis para proteger o mundo, e não é comum uma pessoa entrar tão tarde. No entanto, Blade revela que não se interessa em ser um herói e só quer fazer amigos. Isso deixa a garota muito zangada, porém ele lembra que precisa ir até a sala do diretor e pede para ela mostrar o caminho. Ernest vai com ele e quando entram vem um cara barbudo, para quem a ruiva se curva ao reconhecer quem é. Já o Blade é mais solto e vai se aproximando, mesmo com a mina tentando impedir ele. Ela pergunta se o garoto sabe quem é essa pessoa, e Blade responde que sim. A ruiva pede desculpas, chamando o homem de Vossa Majestade. De qualquer forma, o homem tá tranquilo e sorridente. Ele revela que o antigo diretor contou sobre ela, dizendo que a partir desse dia, ele que será o novo diretor da academia. A garota fica emocionada com essa possibilidade de receber aulas da Majestade, que já foi um grande guerreiro, mas nunca imaginou que teria chance de falar com ele. De repente, o homem dispensa a mina para poder conversar com o Blade. Lá fora, ela fica cheia de inveja, enquanto dentro da sala, ele conta pro garoto que quer que ele recupere os poderes de herói. Blade só quer ser uma pessoa comum, mas o cara diz que nessa escola tem alunos excelentes que podem ajudar ele a se recuperar. Acontece que eles estão tentando criar nessa escola grandes heróis como o Blade, porém o garoto fala que não precisa porque o Rei Demônio já se foi. Então o homem conta que ficou sabendo que os dois terminaram trocando golpes que aniquilaram o poder um do outro, mas ele ainda acredita que os poderes do grande herói vão reviver. Enquanto isso, lá fora os alunos estão fazendo um treinamento, quando o Ernest percebe o Blade chegando. Ela fala que ele não deveria estar ali, pois é a turma avançada, porém o garoto conta que fez o teste para as classes inferiores, mas mandaram ele pra cá. A ruiva imagina que ele subornou alguém ou entrou pela porta dos fundos, que mina desconfiada. Ela ainda comenta que essa academia não aceita pessoas desleixadas como ele, porém Blade fala que tem um sentimento verdadeiro e realmente quer fazer 100 amigos nesse lugar. De repente, o cara volta a se apresentar pra todo mundo que vê pela frente, sendo que a frase "eu sou Blade" é o que mais ele fala nesse episódio. Quando Ernest chama a atenção dele, o cara põe a mão na cabeça dela e fala que tá ouvindo, mas isso deixa ela vermelhinha igual um tomate e por reflexo tenta acertar ele com a espada. Porém Blade desvia do ataque com um pulo e vemos que o ataque foi suficiente para danificar uma parte do muro à distância. De repente
repente, uma garota mais reservada de cabelo azul avisa que o instrutor tá chamando. Blade se apresenta como sempre, porém a garota permanece calada. Ernest tenta incentivar a menina a responder, mas ela fala com Blade se apresentando como Sophie. A ruiva então chama o instrutor e avisa que quer testar o poder do aluno novo. Isso não estava no plano de aula, mas a mina é tão assustadora quando tenta intimidar que o homem permite. Blade fica com uma espada na mão de frente para uma armadura que ele reconhece que é feita de metal mágico. A ruiva fala que todos os alunos avançados conseguem no mínimo cortar o objeto e se ele não conseguir, vai estar comprovado que o cara entrou pela porta dos fundos e vai ter que sair. A mina ainda exalta a turma avançada dizendo que tá em uma dimensão diferente. Então Blade tenta preparar um ataque forte o suficiente para chegar no nível da turma. Uma aura brilhante aparece em volta do garoto e os alunos reconhecem esse poder pelo nome de Dragão da Destruição. O cara faz um ataque chamado Dragon Eater que pulveriza a armadura e a onda de impacto é tão forte a ponto de danificar a roupa da Imperatriz e jogar ela para longe. Não só isso, o muro da frente fica com um buraco enorme e a espada se despedaça. Ernest ficou um trapo depois do impacto e pergunta quem o Blade realmente é, mas o garoto tenta dizer que é uma pessoa comum, confia. No intervalo, a ruiva tá comendo sozinha quando Blade aparece para sentar com ela. Ele tenta convidar o grupinho dos primeiros amigos, mas ninguém aceita ir sentar com eles. A Imperatriz diz que essa mesa é exclusiva para ela. Blade pergunta se ela tá sofrendo bullying, mas a mina explica que todos têm medo dela. Ao experimentar o almoço, o garoto fica maravilhado pelo sabor, apesar de ser uma comida normal. Nesse momento, a moça retira o que disse sobre ele ter entrado pela porta dos fundos, mas o garoto nem se lembrava disso. Ernest fica irritada com a falta de preocupação do cara, mas ele agradece por ela tê-la ajudado a fazer amigos. A mina não entende de primeira, então ele explica que os dois são amigos agora e estão até almoçando juntos. Novamente ela vira um tomate, mas fala que não deve ter problema ser amiga dele. Até os outros alunos se impressionam com essa reação da Imperatriz. No dia seguinte, ela tá bem feroz nas lutas de treinamento, quando enfrenta um cara com uma lança mágica. Ela revida facilmente um ataque, derrubando o maluco bem longe. De repente, a ruiva aparece na frente dele com uma cara assustadora e quase acerta ele com a espada, parando por pouco. O próximo oponente é a Sophie, que luta apenas com os braceletes. Esse combate é mais equilibrado que o anterior, com as duas conseguindo atacar e defender alternadamente. No entanto, após um ataque de fogo da Ernest, Sophie se rende. O próximo é o Blade, mas antes de lutarem, ele questiona por que ele tá desse jeito. De repente, a mina vê algo estranho, solta a espada e cai inconsciente. Porém, Blade se aproxima a tempo para segurar ela. Na enfermaria, a doutora fala que não há nada a ser feito. Blade quer que ajudem ela como ajudaram a ele. Porém, a mulher fala que pode curar todo tipo de doença ou ferimentos, mas magias e maldições não são a área dela, ou seja, a ruiva tá amaldiçoada. Depois que ela acorda, Blade conta o que aconteceu. No entanto, ao dizer que foi difícil carregar ela, a mina fica brava porque parece que ele tá falando do peso dela. A doutora fala pra ela descansar mais um pouco, só que ela fala que já tá melhor e confronta a mulher que não quer deixá-la sair. Só quando Blade pede, explicando que a garota tá melhor e que ele fica de olho nela, a mulher acaba cedendo. No corredor, a Imperatriz se adianta, falando que consegue andar sozinha. Blade fala que ela pode contar com ele, pois são amigos, mas Ernest só fala pra ele não contar pra ninguém o que ouviu na enfermaria. À noite, em uma sala de treinamento tecnológico, o garoto se vê de frente a todos os robôs de treinamento destruídos. Aparentemente, foi ele que pegou pesado. Ao acessar uma sala mais restrita, Blade vai até um computador e pesquisa os dados da academia, onde encontra informações sobre a espada da Ernest. É uma espada demoníaca chamada Asmodeus. Um último robô de treinamento aparece de repente, mas o garoto destrói ele facilmente. Com essa informação, Blade vai até a Imperatriz e chama ela para conversar, revelando que sabe do segredo da espada dela. No muro da escola, ele fala que a lâmina tem vida própria e dá ao usuário um grande poder, porém Ernest ainda não é a proprietária da espada. A ruiva começa a contar que quando tinha 6 anos encostou na espada amaldiçoada da família Flame, sem saber disso. A vontade da espada tentou tomar seu corpo e fluiu através da menina em busca de sangue e carne ficina. Desde então ela tenta conter esses impulsos e sempre que baixa a guarda consegue ouvir a voz do Asmodeus implorando para deixá-lo cortar e queimar. Blade reconhece que o demônio ainda não tomou controle. Tem uma forma da mina se firmar como portadora da espada, mas ela tem medo de tentar e fracassar, soltando um demônio no mundo. Blade fala que vai ficar tudo bem, pois se algo acontecer ele lida com isso. Ao olharem pro muro destruído, Ernest reconhece que o garoto é realmente capaz. Sendo assim, ela decide tentar tomar controle da espada. A mina invoca o poder do demônio e desafia ele. Uma torre de chama gigante aparece em volta da garota, que recebe uma imagem mental do demônio Asmodeus em uma forma gigante e acorrentado. Ele diz que é a chama, o poder e a violência, mas a garota não tem medo de enfrentá-lo. Enquanto isso, no mundo físico, o fogo vira um espírito feminino com sede de destruição, mas quando avança pra cima do Blade, o cara derrota o bicho com um só soquinho. Ernest, por sua vez, invoca uma espada dourada pra enfrentar o demônio. Asmodeus concentra o Ki e solta um Kame
Kamehameha na direção da mina, só que o poder da espada bate de frente, enquanto lá fora a torre de fogo fica ainda maior, jogando a mina pra fora inconsciente. Blade pega ela no colo antes que ela caia no chão. Depois disso, a Ruiva aparece na escola cumprimentando os outros alunos e agora ela usa um penteado diferente com um enfeite no cabelo. Todo mundo tá impressionado pela Imperatriz, que sempre mostrou uma aparência dominante e tá agora mais sorridente e até um pouco fofa. Durante o treinamento, Blade ajuda alguns colegas numa luta simulada, ou melhor, na tentativa de uma luta, já que o cara é tão ágil que nenhum deles consegue acertar ele. Ernest, ao ver essa cena, repreende o cara, falando pra ele pelo menos sacar a espada, e não desrespeitar os oponentes olhando pro lado durante a luta. É só nesse momento que ele percebe que tem algo diferente na Ruiva. Ela ficou um pouco envergonhada, mas espera ele dizer o que percebeu, enquanto o loiro da lança mágica, chamado Leonard, também dá uns toques pra ele falar logo. Tanto Ernest quanto Leonard esperam que o garoto diga, porém ele fala que não sabe, decepcionando os dois. O loiro fala que ele deveria perceber quando uma dama muda o corte de cabelo. Aproveitando o momento, a Ruiva manda Blade ajudar com a situação de uma garota. Ela quer que ele ajude a Sophie. Acontece que essa menina tem alguns problemas sociais. Ela costuma ficar sozinha e obedece a qualquer ordem que alguém der pra ela. Ernest conta que nunca viu a Sophie tomar alguma ação por conta própria. No entanto, ela cumprimentou Blade no outro dia, e isso foi realmente uma surpresa. Blade vai até a garota e se apresenta, mas Sophie diz que já sabe quem ele é. O cara conta que a Ernest pediu pra ele observar o treinamento dela, então Sophie pergunta se foi uma ordem. Blade tenta explicar que foi só um pedido, mas que na real ele tá ali pra tentar ajudar. Sobre o treino, a garota fala que só consegue usar os punhos, pois foi só isso que ensinaram pra ela. Então Blade decide ensinar outras formas de lutar. Novamente, a menina pergunta se é uma ordem, mas ele diz que só quer tentar ajudar porque são amigos, porém não quer obrigar ela a fazer nada. Mesmo não sendo uma ordem, a garota não acha ruim e concorda em tentar, porém é nessa hora que o instrutor avisa que acabou o treinamento prático. Blade reclama pois tinha acabado de começar, mas a Ernest fala que isso é porque ele ficou enrolando. Mais tarde, a dupla começa a treinar e vemos que a Sophie mal consegue abrir um corte na armadura mágica com a espada. Blade começa a explicar sobre concentrar o espírito de combate na espada. Ele fala que como ela não tem problema em canalizar esse espírito nos punhos, a garota deve pensar na espada como uma extensão do próprio corpo. Ele faz uma demonstração deixando a lâmina com uma aura dourada e passando suavemente a espada na armadura enquanto corta como se fosse manteiga. Aparentemente Sophie entendeu e depois de um tempo ela consegue fazer a canalização e destrói várias armaduras com essa nova técnica. Blade reconhece que a garota aprende rápido e acha que é o suficiente por enquanto ela conseguir manusear a espada dessa forma. Ao encerrar o treinamento, Sophie pergunta se já tá melhor que a Ernest, então o cara admite que não vai ser fácil chegar no nível dela. Do nada, Sophie faz uma demonstração depois de jogar a espada de volta pro Blade. Ela derruba ele facilmente no chão, imobilizando o cara com essa técnica precisa, mostrando que é muito mais eficiente sem a espada. O garoto confirma que é mais eficiente e reclama que não consegue se mover, então a menina diz que essa não seria uma boa posição se o adversário pudesse se mover à vontade. Antes de se despedirem, Sophie fala que vai querer que ele ensine mais coisas pra ela no dia seguinte. De manhã, o diretor conversa com o Blade e pergunta como tá a vida escolar. O garoto conta que já fez alguns amigos, então o diretor fica aliviado, falando que como o Blade atua como herói desde quando tinha 3 anos de idade, deve ser realmente muito difícil fazer amigos. O garoto fica um pouco irritado com a forma que o diretor falou, mas o homem realmente acha isso uma boa notícia. Ele pergunta quem é esse amigo do Blade, só que o rapaz diz que são mais de uma pessoa, sendo que a mais recente é a Sophie. O diretor revela que já sabia que o Blade se interessaria por ela, e comenta sobre o quanto essa garota é forte. Ele fala que mesmo assim, Sophie ainda é incompleta porque ainda não supera o Blade. Quando o garoto pergunta do que ele tá falando, o diretor diz que pensou que ele fez amizade com a Sophie justamente por saber do segredo sobre o projeto de herói artificial. No entanto, Blade realmente não sabe do que ele tá falando. O diretor então explica que a premissa desse projeto era que se um grande herói como Blade é capaz de existir, deveria ser possível criar outro igual a ele. Foi a ideia proposta por um certo grupo que tinha um conhecimento proibido que foi perdido. Eles pegaram uma humana com uma certa compatibilidade e tentaram manifestar de forma artificial os poderes do grande herói. Como se isso não bastasse, fizeram clones da humana original para realizar vários tipos de experimentos e ajustes. Com Blade um pouco confuso, o diretor explica que o nome verdadeiro da Sophie é Sophitia Fento. A palavra Fento significa 12, ou seja, a Sophie que Blade conhece é o 12º clone da humana original chamada Sophitia. Sendo um experimento, a coitada acabou sendo tratada como objeto por muito tempo. Horrorizado com essas informações, Blade questiona a conduta do diretor, mas o homem explica que não teve envolvimento nisso e que já acabou com aquela organização. Ele continua contando que quando disse pra Sophie que ela estava livre, a menina só perguntava se isso era uma ordem, e continua assim até agora. Do nada, o Blade sai correndo da sala do diretor, e no corredor da escola ele pensa sobre o fato dela ter sido desprovida de uma vida normal, só porque queriam criar um grande herói. Com isso, o garoto se sente culpado, pois se ele não existisse, nada disso teria acontecido. Então ele decide ajudar Sophie a recuperar uma vida normal,
normal. O problema é que Blade também não sabe o que é normal. Sendo assim, o cara vai até a enfermaria pra perguntar o que é ser normal e que tipo de coisas as crianças da idade dele fazem. A doutora pensa que o garoto tá interessado em certas coisas e se dispõe a ensinar tudo o que ele precisa saber sobre o vigor da juventude. Ainda bem que o Blade não entende a malícia dela e só decide descobrir o que é a juventude. Ele pergunta o significado de juventude pro Leonard, que fala sobre amor. Em seguida, o cara pergunta pra umas meninas o que é o amor e o que se faz quando se ama. Uma delas fica envergonhada e fala que as pessoas fazem coisas como saírem juntas. O cara entende que ela tá falando de encontros e sai correndo pra perguntar sobre isso pra Ernest. Ela também fica completamente constrangida, mas o cara implora por uma explicação. A ruiva fala que os casais passam tempo juntos conversando e andando por aí, mas como entendeu errado as intenções do Blade, ela tenta explicar que eles ainda não chegaram nesse nível, e é cedo pra um encontro, só que o cara nem tava ouvindo e já sai correndo de novo. No dia seguinte ele organiza um encontro com a Sophie, e é tão organizado que foi planejado praticamente cada minuto do encontro. Blade vai lendo a lista de coisas que ele tem pra fazer, enquanto a Ernest e outras minas estão seguindo os dois pra bisbilhotar. O problema do planejamento é que eles já estão meio atrasados, então Sophie se adianta e fala pra começarem logo. A ruiva fica enciumada a ver os dois andando de braços dados, mas uma das novas amigas diz que isso é normal. Quando o suposto casal chega em uma casa de jogos, eles decidem testar o brinquedo de socos, enquanto Ernest e as outras sabem que isso pode dar algum problema. Infelizmente já é tarde, e os dois jovens acabam quebrando a máquina como se não fosse nada. As meninas então pedem desculpas pro dono da loja enquanto o casal vai embora. A ruiva fala que pode pôr isso na conta da academia Rosewood. Depois disso, a dupla vai para outro local para tomarem juntos uma bebida de canudinho duplo. Como conseguiram acompanhar o cronograma, ainda falta um minuto para beber. Porém, quando a garota fala que tá com sede, o cara fala que tá tudo bem. O problema é a dificuldade para beberem o líquido, então a Sophie manda ele se aproximar um pouco mais. Só que quando os rostos se encostam, o garoto se espanta e acaba caindo. Ele não sabe direito o que tá acontecendo, mas o coração tá muito acelerado. Mesmo assim, Blade volta para tomar a bebida com a garota, tentando controlar o coração. Enquanto isso, Ernest tá achando muito impróprio esses dois com as bochechas se tocando. Ao checar o próximo passo do encontro, Blade percebe que já estão atrasados de novo, só que a Sophie sugere que eles peguem um atalho, então os dois correm rapidamente e sobem na parede de uma construção de forma sincronizada. Do ar, eles ajustam a direção e vão pulando entre as construções da cidade, deixando um rastro de destruição por onde passam. À noite, eles ficam sentados perto de uma fonte lendária. A menina fala que se divertiu e pergunta por que ele tá fazendo isso por ela. Blade responde que é porque eles são amigos. Isso faz a garota lembrar que uma vez disseram pra ela que os amigos não guardam segredo uns dos outros, e tem algo que ela não contou pro Blade. Já que são amigos, Sophie tem algo pra contar pra ele. Sem saber que o cara já sabe de tudo, ela conta que não é uma humana comum, e sim uma cobaia incompleta criada pra ser um herói artificial. Deram pra ela uma coisa que era chamada de poderes artificiais do grande herói. A mina faz uma demonstração expondo a aura primeiro e depois fazendo o metal de um corrimão ficar completamente deformado. Ela explica que os poderes do grande herói podem alterar as leis da física, porém, enquanto usa o metal para se erguer no ar, Sophie conta que não tem o controle completo. Usando a manipulação da gravidade, ela pousa no chão, abrindo uma pequena cratera. A mina fala que tentou aumentar o peso do próprio corpo em 1000 vezes, mas em vez disso, acabou aumentando em 10.000. Quando o garoto se levanta, ela mostra uma habilidade ainda mais impressionante. A menina simplesmente para o tempo. Em seguida, Sophie explica que só consegue manifestar os poderes artificiais do grande herói por apenas 10 segundos. Ela até sabe que tem o nome Sophitia Fento, sendo o 12º clone da Sophitia original. Basicamente, ela é o último modelo do projeto de grande herói artificial, o único sucesso desse projeto, mas com algumas ressalvas. Com isso, Blade decide que também não vai manter segredos e conta que ele é o que chamam de grande herói. Na verdade, ele era chamado assim no passado, mas agora não pode mais usar esses poderes. Ao escutar isso, Sophie revela que alguma coisa nele parecia familiar. Blade pede desculpas e fala que se ela quiser pode odiá-lo. A menina pergunta o motivo e o cara explica que ele é o motivo dela ter esses poderes amaldiçoados. Sophie questiona sobre serem amaldiçoados, então Blade fala que esse poder é uma maldição, já que ele nunca pediu pra ser o grande herói, mas como disseram que ele poderia salvar todo mundo, o cara não teve escolha. Os poderes se manifestaram aos 3 anos de idade e desde essa época tudo o que ele fez foi lutar o tempo todo, ficando perto de bater as botas várias vezes. O garoto se fortalecia, mas ainda assim não tinha como salvar todo mundo sempre. Quando ele não conseguia salvar alguém, os outros se irritavam muito, pois o herói devia ser capaz de salvar todo mundo. Ele termina a história perguntando o que é ser um herói. Sophie então volta a se aproximar do Blade para dizer que mesmo sem ter escolhido, ele era o grande herói. Ela conta que depois de ser resgatada pelo rei, ela partiu em uma jornada para se descobrir. Foi quando encontrou pessoas que tinham sido salvas pelo grande herói. A garota passou por muitas cidades que foram salvas. Por fim, Sophie fala que o Blade deveria sentir orgulho. Se ele não conseguir, tudo bem, mas ela mesma se orgulha de ter sido criada para ser um grande herói artificial e ainda tem vontade de ser como o Blade. Depois de ouvir isso, o garoto lembra de tudo que passou até agora e acaba decidindo
não deixar mais o seu passado como grande herói incomodá-lo. A garota aprova a decisão e fala que a identidade dele como grande herói pode ser mantida em segredo, então isso se torna uma promessa entre esses dois jovens. Certo dia no refeitório, Blade come rapidamente e a Ernest percebe que ficou comida em volta da boca dele. Sophie não perde tempo e usa um lencinho para limpar, isso deixa Ernest constrangido e com ciúmes, mas Blade fala que foi ela que avisou. De repente, as amigas da Imperatriz e outros dois alunos aparecem para sentar junto com eles na mesa. Uma das meninas pergunta o que Blade achou da roupa e Ernest explica que esses 4 alunos passaram para a classe avançada e por isso podem se vestir como quiserem, sem ficarem usando o uniforme da escola. A menina retoma a pergunta e o cara fala que ela deve estar com frio usando essa roupa de verão. Nesse momento, Leonard aparece para se apresentar para as meninas. Ele se mostra encantado pela beleza delas. Uma das garotas até fica interessada, pois acha ele bem bonito, mas o loiro fala que ama todas as mulheres igualmente e não pode se permitir ficar presa a uma só. Ernest interrompe o discurso do mulherengo e comenta que ouviu dizer que o diretor vai trazer uma fera mágica para a escola. Os novatos da turma avançada ficam receosos, achando que vão ter que enfrentar a fera como parte do treinamento, e isso pode ser muito complicado. Porém, o Blade acha que isso não parece ser ideia daquele velhote. A ruiva repreende o cara por chamar o rei de velhote, sendo tão desrespeitoso. De repente, um terremoto começa e todos os alunos ficam alerta. Ninguém sabe o que é ainda, então o grupo decide agir. Os guardas tentam defender a escola de um dragão gigante, mas não estão conseguindo muito resultado. Quando os alunos chegam no local, Blade logo avança para perto da criatura com um prato de comida na mão. O dragão começa a rugir e a Ernest se prepara para agir, mas Sophie não deixa. O que Blade faz é pular e dar um golpe de leve na cabeça do bicho, derrubando ele de uma vez. Todos ficam impressionados, mas Blade explica que esse é um dragão filhote. Como acha que a criatura tá com fome, ele joga o prato inteiro pro dragão comer. Porém, o bicho cospe fogo literalmente porque a comida é apimentada. Os outros alunos ainda estão impressionados por ele ter derrotado o monstro sem nem precisar usar alguma arma. Blade tenta convencer a todos de que isso é normal, mas ninguém cai nessa. Ele até explica que esse não é nem um Great Dragon ou Ancient Dragon, então não é tão difícil de derrotar com um golpe. Todos se afastam quando o dragão levanta o olhar. O bicho começa a brilhar e se transforma em uma menina loira que agarra o Blade chamando ele de pai. Primeiro ele não sabe o que tá acontecendo, mas promete procurar os pais dela depois. No momento ele quer encontrar o dragão que tava bem ali. Ernest avisa que o dragão encolheu e virou essa garotinha, mas o garoto diz que isso não é possível. Ele tenta pedir silêncio pra criança, que fala que já que ele insiste, ela tá disposta a ficar calada. O garoto ainda tá procurando o dragão, que Ernest já explicou que era essa menina, porém só quando a Sophie confirma que também viu a transformação, o cara passa a acreditar na história. Obviamente, a ruiva enciumada questiona por que ele só acreditou quando a Sophie falou, porém a menina dragão volta a falar, se gabando por ter ficado quieta por 10 segundos inteiros, só porque ele pediu. Blade não sabe por que ela tá chamando ele de pai, e ela conta que aquele soco que ele deu foi incrível e que não esperava menos do próprio pai. Ela então começa a pedir de forma insistente pra brincar com ele. Mais tarde no banho, Blade ajuda a limpar a criaturinha e dá pra ela o nome de Kushulain, em homenagem a um cavaleiro dedicado que era muito forte e sempre cumpria suas promessas. A menina dragão confirma que vai sempre manter a palavra, pois os dragões sempre mantêm seus juramentos. Nesse momento, Ernest bate na porta e já vai entrando sem esperar resposta, mas fica com vergonha pois não sabia que ele estava tomando banho. Ela conta o que descobriu: dragões e outras feras mágicas, quando são derrotados, ainda mantêm um fragmento da alma como um aglomerado de conhecimento. Quando essa alma reencarna, ela pode imitar a forma do ser mais forte que a derrotou. Isso significa que nesse caso, um humano deve ter sido capaz de derrotar o dragão, mas Ernest diz que poucos humanos conseguiriam fazer algo do tipo. Quando Ernest percebe que a Kushulain também estava nesse local, ela repreende fortemente o Blade, chamando ele de indecente. No dia seguinte, é o garoto que alimenta ela, como se fosse mesmo uma filha. Outra menina, chamada Claire, tenta dar comida pra ela, mas Kushulain fica brava e fala que não vai ser amiga de humanos fracotes. Ela também começa a falar das obrigações de Blade como pai e fala que é ruim ele ficar olhando pro corpo de mulheres adultas e sai andando depois disso. Ao escutarem essa conversa, as moças da mesa julgam Blade como desprezível. Na hora do treino, a punição é que ele não pode se juntar com os veteranos da turma avançada, porém quando a menina dragão aparece, ele chama ela pra treinar com ele. Kushulain fala que não precisa de treino, mas pode fazer isso já que ele insiste. Nessa hora também aparecem os novatos da turma avançada, dizendo que foram orientados a pedir ajuda pra ele. Uma das garotas diz que estava pensando em se especializar pra ser uma espiã, então Blade direciona ela pra treinar com Sophie. Antes de começar o treino com os 3 restantes, Blade volta a falar com a menina dragão, mas ela desapareceu. Mais tarde, Kushulain tá andando por aí quando encontra outros alunos treinando. Eles até chamam a garota pra se juntar, mas ela não acha que alguém seja páreo, então sai correndo até esbarrar no Blade. Kushulain avisa que tá com fome, então ele chama ela pra comer um pouco de curry. De noite, quando a garota tá dormindo, Ernest chama na porta de Blade e eles param pra conversar. O cara explica que os dragões são atormentados pelos pais assim que nascem, então o filhote já descobre que algo mais forte que ele existe e começa a tratá-lo como pai. Por isso a Kushulain, que viveu sozinha desde que nasceu, começou a achar que o Blade era seu pai depois daquele golpe dele.
dele. Ernest fala que ele não pode ficar fingindo pra sempre, mas Blade pensa que se não agir como o pai, a garota dragão realmente vai ficar sozinha e a ruiva sabe bem como dói a solidão. Nesse momento é revelado que a Sophie também estava ali, só que escondida. As duas garotas estavam preocupadas com o Blade, mas ele tem certeza que vai dar tudo certo em relação a Kuchulain. Sophie então vai embora e a ruiva também decide partir para não levantar rumores maliciosos. Quando o cara volta pro quarto, a menina dragão não tá mais lá, porém a janela tá aberta e ele segue o rastro até o telhado, onde encontra Kuchulain sentado olhando para as duas luas. A garota fala que isso deixa ela calma. Ela compara a lua maior com o pai e a lua menor com o filho e fala que é por isso que elas estão sempre juntas. Kuchulain também conta que sempre olhava para elas quando tava sozinha. Blade sabe que no fundo ela quer fazer amigos, porém a menina dragão diz que os dragões são muito mais fortes que os humanos, tanto fisicamente quanto mentalmente. Portanto, eles não fazem bandos e acabam vivendo e morrendo sozinhos. Ou seja, ela não acha que precisa de amigos, só precisa do pai. Depois dessa conversa, eles observam as luas juntos. No dia seguinte, Blade fala com o rei sobre a Kuchulain, que deveria estar na sala do diretor. Porém, quando o homem estava tratando ela de forma infantil, a menina ficou brava e saiu. O garoto chama o rei de inútil por não servir nem para ser babá, mas o homem não acha ruim ser repreendido, já que isso nunca acontece com ele por ser a majestade. Blade volta pro dormitório sem ter encontrado a menina dragão ainda, mas escuta a voz dela quando se aproxima do quarto. Kuchulain tá brincando com os bonequinhos, fingindo que um é o Blade e o outro é a Ernest. A brincadeira encena uma situação em que Blade estaria repreendendo a Imperatriz por machucar os amiguinhos. O cara percebe que a menina imita muito mal a personalidade deles, mas consegue identificar alguns dos personagens na brincadeira, principalmente o Leonard, que a menina imita falando que ama todas as mulheres igualmente. Blade conclui que a Kuchulain é muito boa em observar os outros, tem muito mais brinquedos espalhados e ela começa a fazer a interação entre vários deles, falando o nome de praticamente todos os alunos da escola e concluindo uma cena em que Blade falaria que a filha tem 108 amigos. Ao ver esse momento de solidão da menina dragão, o cara sai andando e passa pela Ernest, sem nem falar com ela. De repente, a ruiva escuta um barulho de batida e vai lá ver, quando encontra o Blade batendo a cabeça na parede. Os outros alunos do dormitório também aparecem nesse momento para ver o que tá acontecendo. Em um local mais isolado, o cara explica que a Kuchulain precisa de amigos, mas não é possível por causa do instinto dela. Acontece que dragões não reconhecem ninguém mais fraco que eles como iguais, então pra menina dragão reconhecer algum deles como amigo, eles precisam derrotar ela. Não adianta nada apenas o Blade conseguir bater de frente, já que não pode ser o amigo dela. Ernest conclui que realmente não tem nada que o Blade possa fazer, então ele deveria confiar em outras pessoas, pois não tem como resolver tudo sozinho. A garota lembra que pediu ajuda dele quando precisou e nem faz muito tempo, então é injusto ela ter dependido dele e agora ele não fazer o mesmo. Ernest fala que isso é muita arrogância e aconselha ele a pedir ajuda de uma vez pra ela e pra todos os outros também. No dia seguinte, os dois vão até a turma dos alunos de classe baixa e isso faz todo mundo parar o treinamento, todos espantados pela presença da Imperatriz e do novato. Blade então começa a falar pedindo um favor pra todos eles. Ele quer que a galera se junte pra derrotar o dragão, mas os alunos sabem que falar é fácil. No entanto, o cara se curva e implora e a ruiva faz o mesmo, surpreendendo a todos. Em seguida, o restante da galera da classe avançada aparece pra pedir ajuda deles também. Todos estão preocupados com Kuchulain, então com tanta gente da turma avançada implorando, os alunos aceitam tentar ajudar. Sendo assim, todos os estudantes se reúnem e a Kuchulain chega na arena já na forma de dragão. O rei tá na arquibancada pronto pra assistir e encara essa situação como um tipo de treinamento prático para os alunos. A assistente pergunta se o dragão vai mesmo reconhecer a derrota contra um grupo tão grande, e o diretor responde que sim, já que pelos olhos de um dragão, os humanos são seres vivos que trabalham de forma coletiva, assim como nós não consideramos as abelhas como covardes por lutarem juntas em um enxame. Para um dragão, isso também se aplica aos humanos. O único problema pro rei é que o Blade não vai participar, pois ele queria ver o garoto lutando. Enquanto isso, o garoto fala com o dragão. Ele ficou sabendo que quando os humanos capturaram ela, a coitada foi colocada em uma armadilha para que não pudesse usar a própria força. Porém, dessa vez vai ser uma luta justa em que os humanos vão mostrar como podem ser fortes de verdade. Então Kuchulain também mostra sua força para todos. Ela levanta a cabeça e sopra um pouco de fogo, enquanto a Ernest saca a espada e se põe no comando dos outros alunos, motivando todo mundo para começar essa batalha. Nessa batalha contra os alunos da Kimberly, o dragão começa com vantagem, colocando a maioria dos estudantes para correr, enquanto derruba alguns com golpes de cauda. Quando começa a cuspir fogo, Ernest acerta um ataque flamejante da espada e volta a motivar os colegas, fazendo eles lembrarem das estratégias do treinamento. Agora todos voltam a tomar posição de combate, formando algumas paredes de escudo, mas isso não é suficiente para segurar os ataques da Kuchulain. Quando os alunos fazem disparos de flechas, Blade fica empolgado, porém o rei parece ter percebido algo. Ernest continua comandando os ataques e estratégias. Quando os alunos começam a mirar nos pontos cegos da criatura, o diretor comenta que é uma boa estratégia, mas tem um problema. Esses ataques comuns não causam nenhum dano em um dragão protegido por escamas. Essa reviravolta deixa Blade ainda mais atento. Muitos estudantes já estão feridos, então Claire começa
começa a tratar os colegas com magia de cura. Enquanto isso, o dragão continua atacando ferozmente. Em um momento, Blade percebe que chegou a chance de contra-ataque dos estudantes. Sophie pula e acerta um soco potente na cara da Kuchulain, enquanto a Ernest usa o poder de Asmodeus para fazer um ataque flamejante. O rei percebe que os alunos causaram um pouco de dano, mas acha que o plano deles falhou. Porém, o Blade já viu que tá ocorrendo tudo como esperado. Com toda essa poeira que levantou, a criatura não tá mais enxergando nada e acaba pisando em pontos frágeis da terra. Isso faz ela cair em um burcado gigante. O diretor acha que isso foi injusto, mas Blade conta que seria uma armadilha injusta se tivesse sido preparada antes. Só que não é esse o caso, já que o Leonard começou a cavar quando a batalha já tinha começado. E tudo até agora tinha sido apenas para ganhar tempo. De qualquer forma, isso não é suficiente para derrotar esse dragão, mas os alunos ainda não perderam o foco. Mesmo caída, Kuchulain continua atacando com fogo. Quando Ernest prepara o próximo ataque, a espada Asmodeus começa a dar umas vaciladas por estar sendo usada demais. Só que a garota manda o demônio deixar de ser um fracote. Ela também orienta o Leonard a atacar e o loiro usa a função giratória da lança, mas isso não é suficiente para causar dano no dragão e o cara é jogado para longe. Por sorte, ele ainda tá muito bem. Kuchulain começa a subir voando, então Ernest pula para mais um ataque de fogo com Asmodeus, que ainda tá tentando se segurar nos ataques. A próxima é a Sophie, que vem de cima para acertar mais um golpe muito potente, derrubando Kuchulain no chão com muita força. Ernest então ergue a espada e começa a exigir ainda mais poder. O demônio Asmodeus continua fraquejando, mas a mina não deixa de mostrar quem é que manda na espada agora. Até o rei se impressiona com todo esse poder, e não só apenas os poderes dela, os outros alunos começam a transmitir os próprios poderes mágicos através das mãos. Até os alunos de classe mais baixa estão todos reunidos nessa corrente mágica. Com todo esse apoio, o Ernest começa a preparar um tipo de Genkidama de fogo com o poder emprestado dos colegas. Ela se prepara para usar a bola de fogo gigante, enquanto Blade espera que a Kuchulain entenda isso como o poder dos humanos. O super ataque da Ernest pega em cheio na criatura, que logo volta para a forma humana, agora exausta após o combate intenso. O problema agora é que a garota dragão acha que é uma decepção pro Blade, e que crianças fracas são abandonadas, porém o herói diz que nunca faria isso e explica que ela tá enganada, pois não é ela que é fraca, e sim os humanos que foram mais fortes. Ele então pergunta se agora ela pode ser amiga deles. Com isso, a garota começa a falar que não se importa de ser amiga desses humanos. No entanto, o Blade a corrige falando que não é assim. Por fim, Kuchulain acaba pedindo para eles serem seus amigos, e é claro que todo mundo aceita. Um tempo depois, chega um novo equipamento na área de treinamento. O rei comenta que gosta de ver o crescimento dos alunos e preparou um treinamento ainda mais prático. O dispositivo que tá chegando é uma tecnologia de realidade virtual. O diretor ainda fala que isso foi feito usando uma área da magia que foi perdida há muito tempo, chamada de ciência, e ele mal pode esperar para que fique tudo pronto. Enquanto isso, no refeitório, os alunos estão muito mais próximos da Kuchulain, com a Claire tentando alimentar a garota enquanto a outra aluna, chamada Yennefer, segura ela no colo. Primeiro a Kuchulain tenta dar uma de crescida, mas logo acaba cedendo para os cuidados da Claire, que acha ela muito fofa nessa situação. Nesse momento, Blade percebe que tem algo diferente na Ernest, então vemos que a ruiva tá um pouquinho mais redonda, digamos assim. Todo mundo fica apreensivo com o que o cara pode acabar falando em seguida e mandam ele parar logo. As garotas falam que ela não mudou nada, mas o herói continua insistindo que ela mudou completamente. A situação começa a ficar tensa, então Leonard tenta dizer que a Imperatriz é maravilhosa, gorda ou magra. É claro que isso faz a garota surtar, e o pior é que o Blade percebe que foi isso mesmo que mudou e comenta que ela ficou gorda. Isso faz a garota ficar muito chateada e sair correndo. Todos concordam que o Blade foi o maior culpado, e a Yennefer diz que ele foi perfeito, sem explicar o que quer dizer. 3 dias depois, o grupo vai até o dormitório. Todos estão preocupados, pois faz 3 dias que a Ernest se trancou no quarto. Blade ainda tá confuso sobre o que ser perfeito tem a ver com isso, mas finalmente Yennefer explica que ela quis dizer que os dois não podem mais ser amigos porque ele foi um perfeito idiota. Isso deixa o cara em choque, já que ele não quer deixar de ser amigo da Imperatriz. Ele decide pedir desculpas pra ver se a garota perdoa ele, mas as outras garotas sabem que não vai adiantar nada se o cara não souber exatamente o que tá deixando a ruiva irritada, e provavelmente só vai piorar a situação. Sendo assim, todos decidem ir juntos, já que tá todo mundo preocupado com ela. Depois de baterem na porta e não serem respondidos, Yennefer decide usar uma ferramenta para abrir a fechadura. Quando eles entram no quarto, eles veem Ernest se remoendo em um canto. Parece que ela tá chorando de um jeito estranho, mas só a Kuchulain percebe o que tá acontecendo e pula pra perto da garota. Ao acenderem a luz, todos finalmente veem que a ruiva tava se empanturrando de doces. Ela fala que é tudo muito gostoso e explica que desde a luta contra a garota dragão, ela começou a sentir fome o tempo todo. Eu acho que é problema de vermes, vai saber. A mina fala que não sabia que existia tanta comida deliciosa. Quando Blade pergunta se eles deixaram de ser amigos, Ernest explica que só não queria que ele visse ela desse jeito. Com essa resposta, o garoto fica muito feliz e aliviado por ainda serem amigos. Achando que tá tudo resolvido, ele já se prepara para ir embora, mas as garotas seguram ele, pois o cara não entendeu ainda que a Imperatriz precisa de ajuda. Elas falam que ele devia falar alguma coisa gentil. O cara comenta como é legal aproveitar os doces, mas é claro que essa frase não adianta de nada.
Elas então tiram Leonard não sei da onde para que ele mostre como se faz. O loiro até começa bem, dizendo que continua incansavelmente dedicada a ela, mas termina falando que não importa o quanto ela esteja gorda. Isso faz o mano levar um ataque tão forte que ele sai voando. Sem perder tempo, Blade faz sua tentativa, dizendo que isso não é algo que ela pode dar conta sozinha, então ela deve confiar nos amigos que podem ajudá-la. Isso deixa a garota emocionada e as outras veem que ele finalmente acertou em algo. Agora Ernest está determinada a resolver esse problema. Tudo começa com um treinamento pesado, primeiro com uma corrida para queimar calorias. Blade e Kuchulain estão agindo como treinadores para ajudar a gordinha. Depois da corrida tem os agachamentos, em que a garota dragão agora dá uma de líder de torcida para apoiar a ruiva. Em seguida são os abdominais, tanto Ernest quanto a Kuchulain fazem o exercício, mas isso tá muito difícil para a Imperatriz. O próximo são flexões, só que também tá muito complicado. Para ajudar na dieta, Claire prepara um almoço com bem poucas calorias para ela, então a coitada sabe que vai ficar com fome, mas fazer o que? Depois a garota passa um tempo na sauna tentando relaxar, mas o local tá muito quente. Ao sair ela já encontra as outras garotas esperando com uma balança para medir o peso dela. A ruiva sobe no aparelho, mas tá tão pesado que quebra a base. As garotas comentam que em vez de emagrecer ela parece que ficou mais pesada ainda. Preocupado, Blade aparece por cima do muro para perguntar como elas estão, mas como esse é o vestiário feminino, elas acertam o cara com uma tigela. Caído no chão, ele tem um surto sobre ser um herói ou ser uma pessoa comum. Enquanto isso, a coitada da Imperatriz tá triste, mas as outras garotas teorizam que ela deve ter ganhado alguns músculos com o treino, por isso o peso não diminuiu ainda. Claire pensa que seria bom ter uma forma de aumentar o metabolismo dela. No dia seguinte, Ernest decide experimentar algo mais drástico. Ela conta apenas com a ajuda do Blade e vai com ele até o local de testes número 2, que é protegido por uma poderosa barreira mágica. Então, se falharem no que ela tá tentando, não vai ter riscos. A mina saca a espada e pede pro cara elogiar ela caso consiga emagrecer, então Blade concorda. Ela fala que conta com ele se algo acontecer, então começa um pronunciamento mágico para conjurar o poder da espada, de forma que seu corpo seja usado como fonte de energia. As chamas envolvem a garota por um tempo até formar uma torre de fogo gigantesca. As outras garotas chegam no local preocupadas, mas Blade fala para confiarem na Imperatriz. De repente, a ruiva sofre uma transformação e fica com uma forma de demônio. Ela fala que tá muito quente, mas parece que funcionou, e realmente com essa forma ela parece mais magra. O demônio Asmodeus começa a falar também. Ele diz que nenhum dos ancestrais dela conseguiu alcançar essa forma. Quando o Kuchulain pergunta o que aconteceu com o corpo da garota, a voz do demônio conta que a carne que sucumbiu foi transformada em chamas pelas mãos dele. Essa forma é um corpo imortal, imune a ataques físicos. Agora Asmodeus quer um inimigo que seja digno de enfrentar esse poder, um inimigo que ele possa queimar. Porém a Ernest diz que tudo que ela quer queimar é a gordura. O demônio fica confuso, mas a mina conta que só fez tudo isso por causa da dieta, já que sabe que tá gastando bastante energia. Asmodeus confirma que realmente o ponto negativo dessa forma demoníaca é a grande quantidade de energia consumida, que para manter a transformação precisa de 1 milhão de calorias por hora. Essa informação deixa a garota muito alegre por conseguir queimar toda a gordura de uma vez. O problema é que agora ela chega no limite e fica com fome, só que nessa forma ela entra em um modo de fera, com vontade de comer os companheiros, no sentido gastronômico. Ela avança pra cima da Claire, então Blade prepara o ataque de banimento do demônio, mas a versão que usa apenas o deslocamento de ar. Só isso já é suficiente para salvar a vida da garota. Ela acorda nos braços do herói, que elogia o ótimo trabalho que ela fez. O problema é que depois disso, o Ernest e Kuchulain são pegas juntas comendo todos os doces em segredo, e a ruiva voltou a engordar. Ela fala que vai emagrecer logo se virar o demônio de chamas, mas os outros concordam que isso é uma desculpa pros fracos. Enquanto isso, Kuchulain aproveita com gosto essa nova dieta. Certo dia vemos Blade no consultório, onde a doutora fala que ele tá tendo progresso e chegou a 30%, mas isso significa que se ele chegar a usar 30% do poder, vai acabar indo de base. Depois disso, Blade encontra Claire nos corredores da escola. Ela apresenta pra ele uma menina muito tímida, chamada Maria. Blade lembra que ela tava no esquadrão de magia na luta contra Kuchulain, e cita que a mina tropeçou várias vezes e até disparou uma bola de fogo na direção errada. Procurando uma palavra pra isso, o garoto acaba chamando ela de destrambelhada. Apesar de estar sendo praticamente insultada, a garota até concorda que é bem desastrada mesmo. No entanto, a Maria queria fazer um pedido pro Blade. Ela quer que ele elimine ela, mas não é tão louco quanto parece. Com todos reunidos no refeitório, ela explica que quer que o Blade a elimine caso ela perca o controle. A verdade é que Maria não é humana. Nesse momento, o Blade reconhece que ela é um demônio da noite. A menina explica que existe uma fera mágica com poderes assustadores dentro dela. Enquanto tenta explicar, ela acaba quebrando uma xícara sem querer e evaporando todo o líquido. Mas isso serve de exemplo para explicar que esse tipo de coisa acontece quando ela não consegue controlar a própria força. Até agora ela manteve sob controle, mas desde a luta contra o dragão, a garota não consegue mais controlar completamente. Claire então conta que elas duas estudaram na mesma escola antes de entrarem nessa academia. Depois disso, Maria conta que perdeu os pais há um tempo e não tem pra onde ir se sair da academia. Com a garota chorando, Blade
também fala que não tem os pais. Sophie e Yennefer também compartilham dessa ausência, e logo todos os alunos da mesa se dispõem a ajudar a garota. Eles vão para a arena de treinamento com uma barreira de proteção mágica no nível máximo. A ideia do Blade é que a Maria pare de segurar os poderes e libere tudo de uma vez, assim como foi feito quando ele ajudou a Ernest. Maria fica insegura de fazer isso, mas a ruiva consegue acalmar ela, apesar de falar que o método do Blade é meio idiota e isso gerar uma pequena discussão. Por fim, a garota acaba colocando a fé nos amigos. Ela então tira os braceletes e caneleiras, dizendo que cada um desses itens limita o poder dela pela metade. Como são 4 selos, isso já diminui seu poder em 16 vezes. Porém, ainda tem um pingente que é o selo mais poderoso, limitando o poder a 1/10. Ou seja, com tudo combinado, ela tinha o poder reduzido em 160 vezes. Preocupada, Ernest se aproxima, mas quando o último selo é quebrado, o poder da garota gera uma ventania muito forte. Blade fala pra ela acreditar nos amigos, então ela finalmente libera o poder total, se transformando em uma mulher com aparência demoníaca, e o garoto chama ela de Rei Demônio. A mulher dá uma risada de vilã e faz um discurso dizendo que o Rei Demônio renasceu. Logo a Ernest invoca o poder do Asmodeus para se transformar e atacar a Mulher Demônio, porém ele é derrotada no primeiro ataque. Leonard também é derrotado facilmente, então Sophie e Kuchulain entram em ação. A Sophie agarra a oponente e usa o poder de gravidade suprema para prender ela no chão, enquanto a Kuchulain prepara uma rajada de fogo poderosa. Só que a Mulher Demônio absorve o ataque completamente, condensando em uma pequena esfera que ela joga de volta, derrotando assim o dragão. Como sobrou apenas o Blade, ele faz o primeiro ataque, mas não causa nenhum dano. A vilã entende que ele tá tentando capturar o Rei Demônio com vida e manda ele enfrentá-la a sério para não ser abatido. Com uma rajada de vento, o garoto é jogado contra a barreira mágica, mas logo ele volta ao chão e tenta vários ataques com a espada, só que nenhum deles é efetivo. Agora é a vez da Mulher Demônio atacar. Ela faz uma rajada de energia avermelhada que o Blade defende com a espada, mas isso faz a lâmina quebrar. Ernest então entrega a espada aos Asmodeus pro cara usar. O demônio da espada não gosta disso, mas como é a vontade da sua mestra, ele considera um contrato limitado. Com a intenção de acabar essa luta com só mais um golpe, Blade concentra a própria energia, girando uma aura em volta do seu corpo e da espada. Asmodeus fica com um pouco de medo, mas Blade não vai parar agora. Ele invoca o poder do Asmodeus e faz um ataque poderoso. A vilã defende com uma barreira mágica e até elogia o poder do cara, mas parece confiante no próprio poder. No entanto, a barreira começa a quebrar, então ela pergunta quem é esse cara. Blade responde que por enquanto ele é só uma pessoa normal e termina o ataque, de forma tão poderosa que até a barreira da arena se quebra completamente. Depois disso, o cara acaba caindo inconsciente. Ele acorda na enfermaria e a doutora fica muito feliz por ele ter acordado, mostrando que estava muito preocupada com ele. Ela conta que se não tivesse chegado a tempo, ele teria partido dessa pra melhor. Com a mulher chorando, Blade pede desculpa e pergunta sobre os outros alunos. A doutora fala que estão todos bem. Vemos então Maria andando pela escola e sendo cumprimentada por várias pessoas. Ela parece mais confiante e ainda tá com alguns traços demoníacos. Blade fala com ela e a garota quase acaba revelando que ele é o grande herói, sendo que essa identidade é a fraqueza dele. Quando Blade chama ela de Maria, a garota fala que Maria é uma personalidade diferente. Por enquanto, essa personalidade demoníaca não tem um nome, mas os outros ficam chamando ela de Mao. Na diretoria, o rei confirma que foi ele quem aceitou a Maria na escola, já ciente da identidade dela. A mãe da Maria era humana, mas o pai era o Rei Demônio. Lá fora, o grupo conversa sobre as duas personalidades diferentes e comentam sobre o fato da Maria não ter voltado até agora, com medo de que essa personalidade se perca pra sempre. À noite, Mao vai até o quarto do Blade na intenção de levar ele pra conversar. Alguém tinha falado pra ela que isso seria um encontro, e apesar do Blade ter algumas regras sobre horários de encontro, a mina pega ele e sai voando. Durante esse passeio pelos ares, Blade vê que ela não parece saber muita coisa e pergunta qual seria a idade dessa personalidade. Mao responde que começou a ganhar consciência há cerca de 5 anos, mas já avisa que pras feras mágicas a idade não importa. Ela leva ele pra um telhado enquanto fala que como uma donzela não gosta de ser tratada como criança. Mao também fala que o motivo de continuar nessa escola, mesmo depois de ter se libertado, é o próprio Blade, que é o grande herói. Acontece que uma fera mágica tende a buscar pela força, mas a garota não sabe ainda o que tá deixando ela presa ao Blade, já que ele tá mais fraco desde a luta contra o Rei Demônio. No momento pra ela, nem valeria a pena abater o grande herói por causa da falta de poder dele, mas a mina tá decidida a só sair desse lugar depois que eliminar ele. De certa forma, a garota demônio imagina que sente algum tipo de atração por ele. É só uma hipótese, mas ela gostaria de testar. Então a mina pergunta se ele não quer ser o par dela. O problema é que nenhum dos dois sabe direito o que é isso. Pro Blade, o mais fácil seria eles irem pra arena de treinamento e lutarem até ficarem satisfeitos. Porém, Mao relembra que ele não tá em condições de lutar. Além disso, ela não consegue tirar o pendente por vontade própria, pois a consciência da Maria dentro dela iria resistir. Blade então pergunta o que aconteceu com a Maria, e Mao responde que ela tá se escondendo no fundo do coração. Apesar de não parecer ter algumas sombras no coração da menina, ela foi desprezada e temida pelos humanos, e foi ruim pra Maria ter sido obrigada a viver escondida com a mãe. A mulher até acreditava que o pai dela iria retornar, mas a garota não conseguia
conseguia acreditar nisso. Tudo piorou quando a mãe dela se foi. Com o coração cheio de dúvidas, Maria se perguntava se o pai realmente amava sua mãe e qual seria o motivo dele ter abandonado o mundo humano. Ela também se questionava se não foi ela a causa de todo o sofrimento da sua mãe, e foi assim que a Mao nasceu, para fugir dessa dor insuportável no coração da menina, e por isso talvez a Maria não volte mais. Mao fala que contou tudo isso porque Blade é mais próximo delas do que dos humanos. Alguns dias depois, uma menina loira que era amiga da Maria, chamada Elisa, conta pro grupo de alunos que fez uma pesquisa e descobriu que não tem sentido o pingente ser um objeto selador. Mesmo assim, Mao sabe que foi restringida por esse objeto, só que a loira acredita que esse seja um dispositivo de registro, algo que tem alguma mensagem guardada. Elisa fala que esse registro pode trazer a Maria de volta, mas também pode acabar fazendo a Mao desaparecer. De qualquer forma, Mao tá disposta a descobrir qual é a gravação. Quando o processo começa, Claire fala que gostaria de ser amiga da Mao, se isso não significasse ter que abandonar a Maria. Porém, a garota demônio tá de boa com isso e já imaginava que uma das duas teria que desaparecer. Elisa termina a conjuração e fala pra Mao abrir o pingente. Quando a garota faz isso, uma imagem do rei demônio aparece na frente deles. A mensagem era direcionada pra Emília, a mãe de Maria. Ele pede perdão por deixar ela pra trás, pois havia um inimigo pra ele enfrentar e não queria que ela seguisse nesse caminho sangrento. O cara também avisa sobre a gravidez da mulher, que na época ela ainda não tinha percebido. Ele conta os nomes que escolheu, que seria o Arthur se fosse macho e Maria se fosse fêmea. Ele também fala que quando a criança puder entender essa língua, a mulher deve dizer que o pai já não estava mais vivo. Enquanto isso, as consciências da Maria e da Mao se encontraram, e Mao se dispõe a reanimar a contraparte para que possam lutar pelo controle do corpo. A mensagem continua com o rei demônio jurando que ama a família. Quando a mensagem termina, Mao conta que ela e a Maria estão lutando internamente para ver quem vai sobreviver, e parece que a Mao tá perdendo a batalha. Para ajudar, ela pede para os amigos chamarem o nome da Maria e diz que não se importa. Quando o grupo chama pela amiga, a garota desperta e vai ao chão. Ela começa a chorar, mas é consolada pelas amigas. Mesmo assim, depois disso, Blade se prepara para uma batalha contra Maria, que estranhamente, por vontade própria, consegue trocar de consciência com a Mao, mesmo depois do que aconteceu. A garota tá confiante que dessa vez vai derrotar o Blade, mas ele também não vai pegar leve. A luta começa enquanto as meninas comentam que a Mao não desapareceu no processo de recuperação da Maria, o que significa que a garota deseja coexistir com a sua contraparte. Esse foi o futuro que ela desejou. Enquanto isso, Blade tá na vantagem da disputa, mas parece estar sendo mais uma brincadeira do que uma batalha. Alguns dias depois da situação da Maria, vemos Blade reclamando que não consegue mais comer depois de ter experimentado um pudim do tamanho de um balde. Diferente dele, a Kuchulain ficou muito feliz após a refeição. Ele anda carregando a menina dragão junto com a Sophie e a Ernest, até que chega em uma passagem onde uma carroça parece estar bloqueando o caminho. Para tentar ajudar, a Ruiva orienta a pegar outra rua para seguir em frente. Porém, é nesse momento que eles veem que a pessoa é na verdade uma centaura, uma criatura meio cavalo, meio humana. Antes dela se apresentar, Blade reconhece ela pelo nome de Yoni, e quando ela chama ele de grande herói, o garoto põe a mão na boca dela e explica que isso é um segredo. Ernest percebe que esses dois se conhecem, então Blade tenta disfarçar, mas o cara não tem muita lábia, então a centaura, mais uma vez quase deixando a verdade escapar, explica que conhece o garoto há muito tempo. Como tá ficando arriscado, Blade muda de assunto para falar sobre o carregamento da carroça, então o grupo todo decide ajudar ela, só que por coincidência o destino dela era também a Academia Rosewood, mais especificamente pro rei, que a mulher trata com muito respeito. Em seguida, o homem já fala que tem mais uma missão para ela, só que dessa vez é dentro da academia. O rei coloca ela agora como uma nova instrutora. Os jovens acham que isso é muito repentino, porém o homem sabe das habilidades dela e que a centaura é muito bem qualificada para esse cargo. Dione fala que conta com a ajuda do Blade, e mais uma vez ela quase chama ele de grande herói, então o garoto não sabe se isso vai funcionar. Depois disso, ela vai até a arena onde a turma avançada vê a nova instrutora em ação. Com uma lança na mão, ela fica de frente para vários cubos gigantes de um material conhecido como ferro divino. Dione se prepara e começa a avançar em alta velocidade, com a lança ficando com a ponta vermelha até que acerta o primeiro cubo, gerando um buraco gigante com um ataque enquanto a centaura sai pelo outro lado do furo. Isso impressiona todos os alunos, mas não para por aí. Em pouco tempo, Dione atravessa vários outros cubos da mesma forma. Nesse momento, Sophie comenta que o ferro divino devia ser indestrutível. Blade concorda que normalmente sim, mas de qualquer forma a centaura não tá destruindo os objetos e sim derretendo todos eles. Ela continua com a demonstração até acabar com todos os cubos no local. Isso tudo era apenas um aquecimento. Então a mulher fala que agora a aula pode começar. A maioria dos alunos tá de boca aberta, mas o Blade e as garotas falam pra instrutora se apresentar logo. Ela se apresenta como Dione, a lança demoníaca, e fala que se alguém se sentir confiante pode sacar a espada e lutar com ela. Ao escutar isso, Blade fala que ela não tá nesse lugar pra participar de um duelo. Ao reconhecer o título de lança demoníaca, Ernest entende que essa centaura é a General Dione, comandante da mais poderosa unidade de cavalaria. Os outros alunos acham isso incrível, pois vão ser treinados por alguém tão importante como essa verdadeira
heroína. Johnny fala de forma humilde que nem se compara com o poder do grande herói, então Ernest questiona se ela chegou a ver o grande herói em ação e acha estranho uma pessoa como ela conhecer o Blade. No outro dia, vemos Ernest e Blade conversando sobre essa nova instrutora. Quando a ruiva fala em levar algum presente pra ela, o garoto fala que a mulher gosta de repolho. Nesse momento, a garota pergunta sobre como é a relação dele com ela, porém antes que ele possa responder, uma criatura voadora gigante chamada Simurgh aparece sobrevoando a cidade. Blade não reconhece esse tipo de criatura, então Ernest conta que é um dos 4 pássaros sagrados continentais. Com essa descrição, o cara entende que é tipo um Thunderbird ou uma Fênix. O que Ernest não sabe é o que esse pássaro sagrado tá fazendo na capital real. No entanto, Blade não se preocupa, pois acha que a ave não vai atacar ninguém se não for provocada. A ruiva concorda, pois não há registros de ataques contra humanos. Porém, do nada, a criatura desce em um ataque, dando tempo apenas pro Blade tirar Ernest do caminho, enquanto o Simurgh destrói uma carroça com as patas. A mina pensa em impedir a criatura, mas o Blade não deixa. Em seguida, o pássaro volta a voar e acompanha outro Simurgh no céu. Ernest acha isso tudo muito estranho e enquanto verifica a carroça que foi destruída, Blade teoriza que isso tem algo a ver com um certo otário, sendo que esse otário, como ele diz, é a própria majestade do reino. Vemos ele observando os pássaros sagrados no céu à distância. Depois disso, vemos Ernest indo para a sala do diretor completamente impaciente e chamando ele para conversar. O homem parece bem calmo, mas a garota logo pergunta o que ele estava escondendo. Ela pressiona para que ele conte o que está acontecendo, pois a cidade está sob ataque. Primeiro o rei pergunta o que faz eles acharem que isso tem algo a ver com ele. Então Blade conta que o Simurgh atacou uma carroça de transporte e relembra que a Dione também estava puxando uma carroça de transporte. Sendo assim, a mina questiona o que tinha nessa carroça. Com isso, ele finalmente responde que tinha um ovo. Ernest reclama por ele ter roubado um ovo de Simurgh, mas o diretor fala para não ficarem acusando ele desse jeito, pois não foi um roubo. Ele fala que só pegou emprestado por um tempo. De qualquer forma, a ruiva fala que os pais estão completamente furiosos por causa disso. A loira na sala fala que o rei devia explicar logo a situação, então ele conta que tem 2 condições necessárias para um ovo de Simurgh chocar. Uma delas é manter a mesma altura da árvore sagrada de 10.000 anos. A segunda é ser banhado pela luz do sol poente no momento da eclosão. No entanto, parece que esses pais nunca fizeram um ninho antes e escolheram um lugar ruim pro ninho, ou seja, o ovo não vai chocar nessas condições. Com isso, Ernest entende que o cara estava tentando ajudar, porém ele fala que esse seria o pretexto, mas o fato é que ele achou que isso poderia ser um bom treino prático para os alunos. Ele fala que é verdade que o ovo não vai chocar nas condições atuais, então ele precisa dar um jeito de salvar esse Simurgh. O problema é que a eclosão vai acontecer no dia seguinte. Vemos então, no outro dia, Ernest e Blade se pronunciando para os alunos e explicando que vão ter que lutar contra 2 Simurghs, porém o objetivo não é vencer, e sim apenas ganhar tempo até o pôr do sol enquanto escondem o ovo dos pais. O maior problema é que os pais estão agitados e podem acabar quebrando o ovo por impulso. Sendo assim, eles vão manter o ovo escondido até o último instante, e depois vão erguer ele em um elevador até o topo da torre para garantir que choque em segurança. Depois dessa explicação, Claire demonstra que não está muito confiante em si mesmo. De qualquer forma, Blade fala que não tem problema, pois ele confia em todos os colegas. Um tempo depois, vemos os Simurghs voando até que um deles, o que tem penas azuis, desce em rasante para agarrar uma carroça, porém solta o veículo logo em seguida. O lado bom é que não tem nenhum civil por perto, pois o distrito já foi evacuado. Agora Leonard entra em ação e ativa sua lança mágica para depois subir a parede igual ao Naruto, enquanto a Yennefer sobe imitando o Batman. O problema é que o loiro não consegue alcançar o pássaro com o impulso da lança e acaba caindo no chão. O Simurgh volta para tentar atacar a mina no telhado, porém um aluno chamado Clay aparece para defender a amiga. Infelizmente, nenhum dos dois é forte o suficiente para bater de frente com a ave, então eles saem correndo. Em seguida, Blade lidera uma equipe para aproveitar a chance para lançar vários ganchos e prender o Simurgh com cabos de ferro divino presos também nas construções ao redor. Parece tudo bem até que o pássaro começa a subir, puxando os prédios e tudo. Enquanto isso, o outro Simurgh entra em ação. Kuchulain faz alguns disparos de fogo, mas não surte efeito, então o pássaro sagrado derruba ela facilmente. Nesse momento, Blade ajuda Maria a se transformar para Mao, que assume o controle e faz um ataque de raios, mas isso também não é suficiente para deter a criatura. Nessa hora, Ernest já invocou o poder da forma demoníaca de Asmodeus e faz um disparo de fogo potente que esgota todas as suas energias de uma vez. Pra sorte da mina, ela cai perto da loja de pudins de balde e repõe as calorias para reativar a transformação. Tá quase tudo dando certo, porém no momento crucial o elevador acaba parando. Pra piorar, um dos pássaros nota o ovo, então Sophie fala pro Blade pegar o ovo, enquanto Clay fala que eles cuidam das coisas enquanto isso. Essa situação faz o garoto lembrar da época de Grande Herói, quando seus companheiros disseram coisas parecidas. Ernest manda ele confiar nos amigos, então o garoto vai correndo pela parede, também parecido com o Naruto, só que quase caindo, pois no momento não pode usar mais do que 15% do seu poder. Para ajudar, Dione também sobe pela parede da torre, se oferecendo para carregar o garoto. Ela fala que o rei ordenou que ela não ajudasse, mas isso é só uma carona. Quando Blade fala que mandaram ele seguir em frente, lembrando daquela época, a mulher
diz que ele não tá mais sozinho, ou seja, isso é diferente de quando lutou contra o Rei Demônio, pois dessa vez tem um monte de amigos, inclusive a própria Dione. Ao chegarem no ovo, Blade tem muita dificuldade em erguer o objeto, então a Centaura fica atrás dele e dá um empurrãozinho, ajudando ele a subir com o ovo até o topo da torre, onde o rei já estava esperando por eles. Ele parabeniza o grande herói, porém Blade dá uma de humilde, falando que teve a ajuda de todos. Infelizmente, o momento é cortado pelo outro Simurgh que já tá se aproximando do topo. Sendo assim, o rei decide agir, se apresentando de braços abertos como Gilmash Soulmaker e falando que uma vida será paga com outra vida. A loira então conta que um Simurgh salvou a vida do rei no passado. Enquanto o cara continua o pronunciamento, a mulher conta que isso permaneceu na mente dele até que finalmente ele tá conseguindo pagar a dívida. Ela agradece ao Blade, mas o garoto fala que o rei devia ser sincero e ter contado isso desde o começo. O problema é que o pássaro sagrado tá furioso e ataca o rei, quase derrubando o ovo. Nesse momento, Sophie aparece e usa um poder para paralisar a ave por enquanto, dando tempo pro garoto usar o ataque Dragon Eater, que forma várias correntes de vento em formato de dragões. O ataque é realmente poderoso, mas deixa o cara esgotado. Enquanto o sol tá se pondo, o ovo começa a tremer e rachar até que saem dois pássaros de dentro da casca. O problema é que ao verem o garoto, os bichos reconhecem ele como pai, ou seja, Khonshu-Lai ganhou dois irmãos. A parte boa é que depois que as aves aprendem a voar, elas levam Blade e Ernest para um passeio pelo céu, agora com os pais muito mais calmos. A coitada da ruiva fica aterrorizada pois o pássaro balança muito, no entanto Blade tá mega feliz pois continua fazendo novos amigos. De repente, dentro de um castelo, vemos Blade avançando lentamente com uma espada manchada de sangue, depois de ter derrotado vários inimigos diferentes. O cara continua andando até encontrar Sophie, que fala que sempre quis lutar a sério contra ele. Ela se questiona se consegue vencer ele ao usar toda a sua força, então eles decidem tentar descobrir. A primeira coisa que a mina faz é usar o poder de parar o fluxo temporal, e com isso ela acerta vários golpes em sequência nele. Quando o tempo volta ao normal, Sophie tá cansada por ter usado essa habilidade, mas o garoto tá de boa. Ele fala que mesmo se a mina atacar ele 100 vezes, se cada ataque causar 0 de dano, o total vai continuar sendo 0. Em seguida ele põe ela contra a parede e um brilho sai do corpo dele. Blade conta que usou a técnica Corpo de Amantino, que aumenta a dureza do corpo temporariamente, mas como a garota parou o tempo, a técnica ficou ativada durante todos os ataques. Depois disso, ele finaliza ela com a espada. Com a mina no chão, além de todos os outros que o Blade derrubou antes, ele comenta que é apenas um cidadão comum e achou que não ia mais precisar fazer isso. Depois o cara levanta e chama a atenção do rei para terminar essa simulação, se dirigindo a ele como um velhote. Como esperado, nada disso que aconteceu era real. Blade acha que era um tipo de magia de ilusão, mas através de uma tela holográfica. O diretor conta que isso é apenas uma tecnologia conhecida como realidade virtual, feita a partir da ciência, que é um ramo perdido da magia. Ele também fala que isso ajuda muito no treinamento, porque assim os alunos podem lutar sem se segurarem, já que não tem nenhum perigo de se machucarem uns aos outros. Isso equivale a um treinamento prático sem nenhuma restrição. Porém, o Blade não curte o fato de ser realista demais. Isso pode fazer alguém voltar para a realidade achando que ainda tá no treinamento e acabar atacando os amigos. O rei concorda que seria um problema, então muda o cenário para algo muito mais fantasioso para ficar claro que essa é apenas a simulação. Sendo assim, ele reconhece o treinamento e coloca uma premiação. O último a ficar de pé nessa simulação ganha o direito de usar a realidade virtual como quiser. Vemos então Leonard tentando enfrentar a Ernest. É claro que o loiro não tem nem chance, porém a ruiva tá completamente maluca, dando golpes com um sorriso macabro no rosto, como se tivesse possuída por uma entidade maligna. Depois de ser atingido várias vezes, o cara desaparece da simulação, e agora a Ernest sai procurando o Blade. Enquanto isso, ele passa por uma batalha menor que tá rolando. A Jessica e a Claire estão lutando contra o Clay e outro cara. Os garotos estão vencendo e se gabam, pois essa dupla nunca venceu eles durante os treinamentos. Porém, as garotas agora estão mais determinadas do que nunca, e a Jessica derrota um deles no piscar de olhos. Claire aproveita que o Clay se distraiu com a derrota do amigo e acaba com ele em um só golpe também, garantindo a vitória das garotas. É nesse momento que Ernest aparece e encontra o Blade do outro lado. Ela fala que nunca pensou que fosse tão divertido eliminar as pessoas e foi idiota por ter se segurado por tanto tempo. Blade relembra que prometeu que caso ela perdesse a cabeça ele a deteria. Então a batalha começa. No entanto, o Blade faz vários movimentos de espada em sequência, causando várias ondas ao redor dele. Do nada ele acorda no chão com um eletrodo conectado na sua cabeça e os outros jovens olhando pra ele. O garoto se apresenta como Blade, meio confuso com a situação, mas é que aquela última habilidade derrotou todo mundo que ainda estava na simulação. Então Blade foi mesmo o último a sobrar nesse treinamento. Que surpresa. Ernest tá com vergonha por ter agido daquela forma e pra ajudar, Blade comenta que ela tava mesmo rindo igual uma doida. Isso só deixa a mina estressada e ela grita com o garoto por ele ser tão poderoso. O rei acha tudo isso muito divertido e tá muito feliz com a ideia de usar a tecnologia de realidade virtual. No entanto, isso não agradou os alunos, principalmente Ernest, que comenta sobre o sufoco que todos passaram com essa ideia dele. Como foi o Blade que venceu o desafio, ele começa a mexer no dispositivo
dispositivo de controle. O diretor reconhece que o cara tá colocando dados de demônios violentos espalhados por todo o cenário e armadilhas no chão. O homem pergunta se essas configurações não são avançadas demais até pro Blade, mas ele fala que tá tudo bem, e logo coloca o eletrodo no próprio diretor, que cai no chão. Além disso, ele pede pra moça ativar a configuração de ressurgir após a morte. Essa punição vai ser mantida até o anoitecer. Em seguida, os alunos se preparam para almoçar, enquanto Clay e seu amigo Cassim ficam pensativos num canto. Já o rei tá sendo aterrorizado pelos demônios na simulação. Durante o almoço, o Ernest pergunta o que tá acontecendo com Clay e o Cassim. Então o Blade conta que eles perderam uma batalha contra as meninas. Ele comenta que as garotas venceram porque a Claire melhorou muito no combate e a Yennefer foi usada como um ataque descuidado. Além disso, os garotos ficaram acomodados por causa da força deles e deixaram o orgulho subir a cabeça. Assim eles não treinaram o suficiente. Como o Blade não mede as palavras, os coitados ficam ainda mais afetados com a situação e vão embora pensativos. Mas Blade fala que isso é pro bem deles. Um tempo depois, Blade e as garotas encontram a Dione perto de umas pedras gigantes. Ela tá segurando uma picareta. Parece que um Thermae foi construído nesse lugar. Blade não sabe o que é isso, então a Elisa aparece pra explicar, só que ninguém lembrava quem era essa garota. Pra que fique claro, Dione decide mostrar pra eles o que é, e os leva até o novo Thermae Rosewood. É como se fosse uma fonte termal feita de forma artificial. Todos então aproveitam pra relaxarem no local. Até a Maria aparece, mas sem a intenção de trocar pra Mao, pois sabe que essa personalidade ia querer tirar o biquíni. Depois a Yennefer e a Claire vão até o Clay e o Cassim pra conversar com eles sobre a batalha que venceram. Os garotos acham que tem pouco poder, mas a Claire fala que é ao contrário, que eles são mais poderosos que elas, porém isso só deixa os caras ainda mais frustrados. E a Ernest e o Blade percebem que as minas só estão piorando a moral deles. Pra completar, Claire pede desculpa por vencer e isso é a pior coisa que ela poderia ter falado, fazendo os garotos chorarem e saírem correndo. Mais tarde, Blade come um lanchinho com a dupla e conversa sobre essa situação. Eles falam que o Blade nunca perdeu pra uma garota, ou melhor, nunca perdeu pra ninguém, então não tem como entender o que eles estão passando. O maior problema pro Clay foi ter perdido justamente pra Jessica, que é a garota de quem ele gosta. O problema é que Blade não entende o que quer dizer esse gostar, e acaba falando que gosta dela também, assim como das outras garotas, dos meninos e de todos os amigos. A dupla fala que estão querendo dizer outra coisa. O Cassim revela que gosta da Claire e do jeito gentil dela. Os dois vão falando das qualidades que mais admiram nessas garotas, até que de repente a Kuchulain entra pela janela, mostrando que escutou o que eles acabaram de falar. A garota dragão fala que se é isso que incomoda eles, a solução é simples, eles só precisam ficar mais fortes. Falando como dragão, ela diz que as fêmeas são atraídas por machos fortes, então eles só precisam se fortalecerem para fazer as minas se apaixonarem por eles. Os caras acreditam no que ela fala e perguntam o que devem fazer para ficarem fortes, então ela diz que só precisam de um treinamento especial com o pai dela, ou seja, o Blade. Enquanto isso, as garotas comem uns doces e bolos e acabam conversando sobre os garotos. Yennefer fala que isso virou um grande problema, pois eles estão fugindo delas depois de terem perdido uma única vez, e isso não deveria ser um motivo para ficarem desse jeito. Sendo assim, Claire tem a ideia de perderem para eles de propósito. Sophie fala que não deviam fazer isso e a Ernest concorda. Quando a Claire pergunta o que elas deveriam fazer a respeito, Kuchulain aparece do nada nesse quarto, assim como fez no dos garotos, e fala que a solução é simples. A menina dragão fala que os machos são atraídos por fêmeas fortes, então elas só precisam ficar mais fortes para deixarem os rapazes apaixonados. No entanto, diferente dos garotos, essas meninas não estão querendo que eles se apaixonem, pois não veem eles dessa forma. Claire pensa então em pararem de treinar para deixar os garotos alcançarem elas, mas Ernest logo corta essa ideia e pensa em uma solução melhor. No dia seguinte, o Clay e o Cassim começam um treinamento com o Blade, que põe eles para fazerem musculação pesada, começando com flexão de cabeça para baixo, depois carregamento de rolo compressor e então os treinos esquisitos como o manejo de espadas pendurados em um penhasco e até um tipo de calejamento estranho. Na próxima vez que os garotos passam pelas meninas, eles nem olham para elas de tão focados. O tempo passa até que chega o próximo treinamento simulado em realidade virtual. Os garotos se preparam para colocar os eletrodos e comentam que se vencerem vão finalmente declarar os amores que sentem por essas garotas. Na realidade virtual, todos os alunos da turma avançada estão esperando para o grande combate começar, curiosos com o resultado. As duas duplas ficam de frente até que o Blade e a Ernest aparecem. A ruiva fala que não importa quem vencer, não devem guardar rancor. Blade manda eles se prepararem e depois de se afastar com a Ernest, ele anuncia o início da batalha. A Yennefer e Claire já decidem partir pro ataque, então os garotos se preparam para revidar. E Yennefer vai na frente, mostrando bastante agilidade e passando pelo Clay sem muito problema. Mas quando Claire se aproxima, ele consegue ficar numa disputa com ela, enquanto Cassim defende o ataque da Yennefer. Com os quatro em disputa de força, os garotos ativam juntos seus poderes que fazem as lâminas brilharem. A espada do Clay fica vermelha, enquanto as facas do Cassim ficam verdes. Com isso, eles conseguem empurrar as meninas para longe. Ao ver isso, Ernest pergunta se o Blade ensinou eles a usarem o espírito de luta, porém
Andy fala que só fez os dois perceberem o espírito de luta que já usavam subconscientemente. Além disso, Cassim consegue usar a energia espiritual do vento. Essa técnica faz a Yennefer subir pelo ar, enquanto Clay se prepara para um ataque aéreo. No entanto, a Mina usa a energia espiritual do fogo. Blade questiona Claire sobre isso e ela diz que só ensinou a parte do fogo. Claire então mostra que também já tá conseguindo usar o espírito de luta, acertando o Cassim tão forte que ele perde imediatamente. Já Yennefer vai além. Ela usa as energias espirituais para congelar o Clay, deixando ele vulnerável para depois fazer um ataque de raio e finalizar a batalha, garantindo mais uma vitória para as garotas. Felizmente, os meninos aceitam muito de boa a derrota dessa vez e parabenizam as garotas pela vitória, além de agradecerem por elas não terem pegado leve. Isso motiva os caras a ficarem ainda mais fortes. Nessa hora é revelado que Sophie e a Maria que ensinaram para ela sobre como usar as energias espirituais do gelo e do trovão. Os garotos comentam que foi um pouco injusto todas elas se voltarem contra eles, mas Ernest fala que não tem nada de injusto, já que eles tiveram a ajuda do Blade, que é basicamente um super-organismo. Ela também pergunta pra ele se é mesmo tão errado se apaixonar por alguém sem ser mais forte que a pessoa, pois no caso dela seria pedir demais. Sabemos que ela tá falando do Blade. Um tempo depois que a questão com os garotos foi resolvida, vemos as garotas interagindo com o robozinho. Todas elas acham ele muito fofo, principalmente a Claire. Ernest aparece perguntando sobre isso, então a Sophie fala que o robô já tá na academia há cerca de uma semana. Quando é questionado se ele tá esperando alguém, o robô mostra um holograma do Balde. E por falar no garoto, ele tá no centro de treinamento concentrado quando a Kuchulain faz um ataque surpresa, mas é repelida pela aura dele. Blade explica sobre aquela informação de poder usar apenas 15% da sua força, então ele precisa treinar o espírito de luta regularmente. De repente, as garotas aparecem e quando vem o robô, o cara destrói ele instantaneamente com um ataque Dragon Eater, que destrói também a espada. Ernest dá uma bronca nele, mas Blade fala que tem que destruir esse tipo de coisa. Enquanto eles conversam, o robozinho analisa o corpo da ruiva. O garoto explica que esse é um Guardian, mesmo com as minas sentindo pena, ele fala que essa coisa pode ser destruída várias vezes. O robô termina de fazer uma atualização e como qualquer tipo de criatura nesse anime, ele se remonta com o formato de uma garota. Mas dessa vez existe uma explicação. Ela fala que analisou a mente do humano macho e escolheu uma aparência que mexa com os instintos deles, mas sabemos que o Blade tem uma mente infantil e não liga pra essas coisas. Quando a garota robô se prepara pra fazer um ataque, o garoto não perde tempo e usa o Dragon Eater várias vezes seguidas. Ernest repreende ele por não ter pena da menina, porém como ele disse antes, em pouco tempo ela volta a se restaurar. Quando o Blade quer pôr um fim nisso, Ernest fala que não sente perigo na androide e que talvez ela só queira ser amiga. No entanto, o cara fala que os Guardians são sempre um problema. Em seguida, a androide fala que recebeu uma ordem para eliminar o Blade, mas que no momento tá em modo de observação para coletar informações. Do nada, Claire convida ela para ir junto para a aula, apesar da garota robô dizer que não foi programada para tarefas colaborativas e que deve eliminar quem ficar no caminho do seu objetivo. Sendo assim, Claire ainda acha que ela pode aprender algo com o grupo e chama ela de Iona, baseado no código que indica o modelo dela, que é a 10NA. De qualquer forma, como ela não tem um nome, a Claire decide continuar usando Iona para se referir a ela, e por fim fala que podem planejar juntas como derrotar o Blade. Com isso, todos se juntam com a Elisa na sala de aula para discutir formas de derrotar o Blade. Quando questionado sobre o motivo do Blade ser o alvo dela, Iona fala que ele invadiu à força um lugar precioso para ela e que envergonhou ela com repetidas penetrações. Sem maldade, ela tá falando dos ataques durante a luta. Blade então explica o que aconteceu. Ele invadiu a biblioteca real de livros banidos que ficam no subsolo. Isso foi mostrado bem no começo. E ele fez isso para pesquisar sobre o Asmodeus da Ernest, porém Iona conta que ele já invadiu o local 13 vezes antes disso, e que ela já foi detonada por ele 28 vezes. Em sua defesa, Blade fala que ela atacou primeiro, então ele foi obrigado a revidar. As minas comentam que isso é muita maldade, então ele decide se retirar da sala. No corredor, a Sophie vai conversar com ele, que já explica que só fez aquilo por suas obrigações como grande herói, e que além disso, os guardias mantêm suas almas em um lugar diferente, então não morrem ao ter o corpo destruído. Mas quando Sophie pergunta o que ele faria caso os robôs morressem, Blade fala que ficaria indeciso. Enquanto isso, na sala de aula, Elisa fala que o Blade não tem pena de destruir a Iona justamente porque ela não pode morrer, comentando como o cara pode ser frio nesse sentido. Elas também falam do lado gentil do garoto, então a Iona conta que escolheu esse design justamente pois ele parece ser mais gentil com as garotas. Ernest e a Claire acham isso fofo, mas voltando pro que interessa, Elisa desenvolve uma estratégia chamada Standalone Complex. Basicamente, ela quer colocar a alma da Iona diretamente no núcleo do corpo dela, para que assim a garota robô possa ser destruída. A questão é se o Blade vai conseguir atacar a Iona, sabendo que ela não é mais indestrutível. Sendo assim, a batalha é marcada e com plateia. A Kuchulain tá torcendo pro pai, enquanto o resto das garotas torcem pra Iona. Antes da luta começar, ela avisa pro Blade que tá no modo Standalone, explicando que não tem mais conexão com a Mother, que é basicamente o computador central, ou seja, se for destruída não vai poder se recuperar. Ela também pega a mão dele e explica onde fica sua alma
alma e o seu coração, que se for destruídos, ela vai deixar de existir como uma unidade individual. Dito isso, a luta começa, e dessa vez a Yona inicia atacando. Ela acerta vários golpes e joga o garoto pra longe. Quando ele prepara um ataque Dragon Eater, Yona se deixa exposta ao ataque. Então Blade larga a espada e solta um Hadouken de vento. Como isso não é suficiente pra derrotar ela, a mina volta a atacar e depois de vários outros ataques, ela joga ele contra o chão e acerta um ataque potente com as duas mãos, abrindo uma cratera embaixo deles. As minas comemoram por ela estar dominando o combate, enquanto a Guardian fala pro Blade que sabe que não é da natureza dele usar violência contra uma garota inocente, ou seja, ele basicamente foi derrotado porque os ataques dele são muito poderosos. No entanto, o garoto fala que ela também tem o mérito de não ter dado chance pra ele usar os ataques mais fracos. Com isso, Blade se rende e admite a derrota, então a plateia toda comemora. Na hora do almoço, apesar de poder absorver a energia da matéria orgânica, a menina robô não parece estar com fome. Na real, ela parece um pouco deprimida, então conforme os outros vão perguntando o que tem de errado, ela fala da falta de objetivo após ter derrotado Blade. Normalmente, sempre que completa uma missão, Yona retorna pra Mother para receber novas orientações. Porém, mesmo depois de restaurar a conexão, a Mother continua recusando o retorno. É como se ela tivesse sido demitida por abandonar os deveres e bloquear a conexão de propósito, além de ter enviado 15 terabytes de xingamentos contra a Mother. Agora, sem uma entidade superior, Yona se sente insegura e pede pro Blade se tornar seu novo mestre, principalmente para parar um contador de autodestruição, que serve para evitar que uma unidade guardia entre no modo Berserk sem uma cadeia de comando. No momento, a contagem ainda tem mais de 303 mil segundos, o que dá para eles ainda mais de 3 dias. Então, para evitar que ela seja destruída, Blade finalmente aceita se tornar mestre da Yona. Depois disso, ela começa a servir o cara usando roupa de empregada. Como ela fica sempre aguardando ordens, Blade começa a sentir que tá perdendo a liberdade. De repente, a Sophie aparece dizendo que tá insatisfeita porque a Yona tá roubando sua personalidade, como o rosto sem expressão e o fato de ficar aguardando ordens o tempo todo. Além disso, ela tá enciumada pelo Blade ficar dando ordens pra Yona e não pra ela. Com isso, começa uma disputa pra ver quem merece mais receber as ordens do Blade. No dia seguinte, elas aparecem meio fantasiadas, a Sophie com orelhas de gatinho e a Yona com orelhas de coelho. A primeira disputa é um desafio de encarar, que acaba escalando pra um combate desarmado durante o treinamento. Como não chegam a uma conclusão, elas acabam ativando seus poderes, então Blade repreende as duas porque devia ser um combate desarmado. Então as duas estão desclassificadas. Elas continuam tentando ver quem é o melhor pro Blade até chegar ao ponto de ficarem vigiando o sono dele. Enquanto o cara dorme, elas conversam sobre quem vai sair vitoriosa nessa disputa. Em relação ao sono, Sophie tem um treinamento de foco que permite que ela fique até 7 dias sem dormir, enquanto a Yona logicamente não precisa de nenhum descanso. De repente, elas começam a falar das suas semelhanças. A androide sempre se sentiu solitária e praticamente só o Blade aparecia para visitar ela. A Sophie também ficou sozinha por muito tempo, na jaula de um laboratório escuro. A única coisa que a ligava ao mundo era o fato de ser uma réplica do Blade. Por fim, Yona fala que a Sophie se tornou especial para ela também, enquanto a heroína artificial pensa que até tá se divertindo enquanto compete com a Guardian. Essa situação marca o início de uma amizade entre as duas e o Blade, que fingia que estava dormindo, fica feliz ao escutar essa conversa. No dia seguinte, elas se mostram amigáveis uma com a outra e até a Ernest percebe isso. No entanto, Blade pede para ver o contador de autodestruição e todos percebem que ainda tá diminuindo. Yona fala que até teve algum efeito, pois a velocidade da contagem foi reduzida. Eles imaginavam que isso poderia acontecer pelo mestre ser um humano e calcula que a garota robô ainda tem 20 horas até zerar a contagem. Sem ter muito o que fazer, Yona fala que quer ficar com os amigos até o último momento e depois vai ficar sozinha para não causar danos a ninguém por perto. É uma situação tensa, porém os alunos começam uma festa que dá o nome de Vamos nos despedir da Yona com um sorriso. Enquanto ela se sente insegura, Sophie fala pra Android que tá todo mundo tentando realizar o desejo dela e que ela também deve tentar aproveitar esse tempo ao máximo. Ela também diz que isso não é uma ordem, Sophie falou isso como uma amiga. Sendo assim, todos continuam comemorando com jogos e comidas. O problema é que o Blade sumiu e ninguém tá conseguindo encontrar ele. Enquanto isso, a contagem da Yona tá chegando ao fim. Ela cria uma barreira enquanto todos se reúnem e a Sophie se aproxima. A Guardian agradece pelo que fizeram e comenta sobre a falta de sentido em acumular uma pequena quantidade de dados na memória antes de ser eliminada. Porém, com o que passou com esses amigos, ela entendeu isso melhor e pela primeira vez se vê com a capacidade de compreender os humanos. A Android também fala que foi graças a Sophie que ela deixou de ser menos que humana e de certa forma se tornou humana de verdade. Por fim, a Yona comenta sobre o que cada uma dessas amizades representou para ela e acaba admitindo que tem medo e não quer desaparecer. Ela pede para ajudarem, não se esquecendo dela. Todas prometem que não vão esquecê-la e se preparam para o momento final. No entanto, o contador para quando chega em 1. De repente, o Blade aparece abrindo um buraco no chão perto da Ernest, rasgando parte da roupa dela. A ruiva questiona onde ele estava e o garoto explica que foi até a Mother para convencer ela a restaurar
restaurar a conexão. Parece muito legal, mas ele também usou um pouco de força bruta para isso. Yona fala que realmente teve a conexão restaurada, então no momento o programa de autodestruição foi desativado. Todos comemoram e depois a androide agarra o Blade, derrubando ele no chão, completamente emocionada. Vendo isso, a Ernest fica com ciúmes e manda ela sair de cima, mas a guardia nem parece que tá ouvindo. Certo dia começa um treinamento especial na Academia Rosewood. O Battle Royale é um exercício onde todos os alunos mostram todas as suas habilidades uns contra os outros, ou pelo menos devia ser assim, se não fosse o Blade derrotando todo mundo sozinho. No momento, o único que ainda sobrou de pé é o Leonard, que ainda tá disposto a lutar. Os outros alunos demonstram apoio, querendo que ele se vingue pela turma. Blade pergunta por que tá todo mundo contra ele, então Yona responde o óbvio, que é porque todos foram derrotados por ele. Porém, ele fala que já era de se esperar esse resultado. Enquanto se prepara pro X1, Leonard declara que vai trazer a vitória pro nome da Ernest. No entanto, enquanto os outros torcem por ele, a Ruiva nem tá prestando atenção e se surpreende por ele ainda não ter sido derrotado, perguntando por que ele ainda tá em pé. Claire então comenta com ela que aparentemente o Blade é do tipo que deixa a parte chata e menos empolgante por último. Esses comentários destroem a autoestima do rapaz. Como esperado, o loiro até tenta atacar, mas é derrotado sem nenhum esforço do Blade. O resto da turma se retira, dizendo que não esperava um resultado diferente. Enquanto o Leonard acha que ainda tem o apoio da Ernest, a mina passa correndo toda feliz porque finalmente pode ir comer, agora que o treinamento acabou. Blade chama o Leonard pra ir comer também, e enquanto o cara comenta que não é páreo pra ele, Maria fica observando essa interação ao longe. Mais tarde, Leonard reflete sobre o colega, sendo que não era segredo que o Blade sempre foi o mais forte, porém ele imagina que poderia impressionar a Ernest caso derrotasse esse cara. Quando se pergunta se conseguiria derrotá-lo de alguma forma, o loiro decide pelo menos não perder tempo e vai pra uma forja pra consertar sua arma. No dia seguinte, Maria vai até ele pra falar sobre o problema em derrotar o Blade e que mesmo perdendo, Leonard fica rindo calmamente. Ela pergunta se o garoto não se importa com isso, então o loiro diz que ela não entenderia. A mina confirma que não entenderia e fala que não quer ficar atrás do Blade, e sim ao lado dele, pois perder é frustrante, mas ela acha que nunca chegou a enfrentar ele de verdade, então jura que um dia vai conseguir ficar ao lado do cara com a própria habilidade. Leonard começa a achar que ela tem algum interesse romântico, mas Maria nega, falando que é mais como a Mao fala, sobre ser ela quem vai eliminar o Blade, como uma declaração de rivalidade. Com isso, o loiro pergunta se ela quer mesmo eliminar o Blade, e novamente a menina diz que não é isso. Em seguida ela explica que quando viu ele se colocar como inferior ao Blade, dizendo que não é páreo e de certa forma abandonando o desejo de alcançar o garoto e derrotá-lo, ela não conseguiu ignorar. Quando Leonard agradece e os dois prometem torcer um pelo outro, Elisa aparece do nada, dizendo que apenas torcerem como se fosse um idealismo bobo não vai levar a nada. Ela pergunta se eles acham que vão conseguir derrotar o super-organismo dessa forma. Leonard admite que não, então a garota oferece uma ajuda para derrotar ele com um plano realista ao invés de idealismo. Eles agradecem, mas novamente mostram que não lembram quem é essa garota. Sendo assim, os três convocam o resto da turma e formam um comitê de supressão do super-organismo. Leonard se pronuncia como presidente. Quando Ernest questiona sobre esse título, Elisa rebate questionando por que ela tá nessa reunião. No entanto, todos têm seus motivos para querer derrotar o Blade. Leonard volta a falar tentando soar sofisticado, mas Ernest corta ele sem entender qual é o propósito, fazendo o garoto se sentir soterrado pela falta de empatia da Imperatriz por ele. Em seguida, o cara fala que mesmo tendo motivações diferentes, todos nessa reunião querem derrotar o Blade, todos menos a Sophie, que fala que não se importa. O loiro então pergunta se alguém tem algum plano concreto. Claire e Jessica sugerem atacar o Blade enquanto ele dorme, ou envenenar o cara. Já Ernest acha que essas ideias são covardes, então a Elisa diz que a covardia é o Blade ser um super-organismo, enquanto eles, como frágeis humanos, estão tentando dar conta desse adversário extraordinário. Então é natural que tentem usar qualquer método à disposição. Por sua vez, a Imperatriz fala que prefere derrotar o cara de forma justa, e comenta que o Blade sempre usa uma espada no combate, então poderiam desafiar ele pros duelos com armas que ele não seja habituado. Ao escutar isso, Claire questiona como esse método é diferente de atacar enquanto dorme ou envenenar o adversário, já que é uma forma de pôr ele em desvantagem. Para passar um pano pra Ruiva, Leonard fala que ela quer dizer que cada um deles deve enfrentar o Blade com o método que julgar adequado, e para não ser julgada, a Ruiva confirma que foi isso mesmo que quis dizer. Sendo assim, o loiro fala que nesse momento o comitê declara o juramento para derrotar o Blade e conquistar a vitória a qualquer custo. A primeira a tentar é a Ernest, que desafia ele para uma batalha usando lanças, e ela usa a lança do Leonard que pegou emprestada, só que novamente o cara não precisa nem se esforçar e até destrói a lança que o loiro tinha acabado de consertar. A segunda é a Yennefer, que decide invadir o quarto do Blade enquanto ele dorme, porém o que ela não esperava era a Yona de vigia, que ataca ela instantaneamente. Yennefer fala que pensou que fossem aliadas, porém a Guardian explica que aquela era uma função automática. Agora quem decide enfrentar ele é o Leonard, usando a lança remendada, mas é claro que ao ativar a função de ataque, a arma se despedaça completamente. Afinal, como ele poderia esperar que isso daria certo? Na vez da Maria, ela espera uma brecha no refeitório e quando o cara tá vulnerável de costas, a mina muda pra Mao, que em vez de atacar, logo começa um discurso de rei demônio,
demônio, dizendo que o garoto esqueceu que ela ia eliminar ele. Mas antes de terminar a apresentação, o cara simplesmente acerta uma bota na cara dela sem nem olhar. Com isso, a Maria repreende a Mao por falar demais. A Sophie tenta enfrentar o Blade em um combate desarmado, mas é derrotada com um só golpe. Claire tenta atacar de forma irregular e acaba caindo sozinha, mas eu achei que ela tentaria usar veneno. O Clay junto com o Cassim tentam distrair o cara falando de garotas sem roupas, mas eles deviam saber que esse tipo de distração não chamaria a atenção do Blade. Quando Kuchulain tenta um ataque, ela se distrai com a comida que ele oferece como um pai, e depois disso as tentativas de derrotar o Blade ficam cada vez mais bobas, como Jokinpo, competição de resistência ao calor, ao frio e ao peso de blocos, até que a essa altura o comitê praticamente já esqueceu o objetivo que tinha no começo. Isso deixa o Leonard desmotivado, mas Ernest ainda fala que quer derrotar o garoto, dando uma surra nele a ponto dele dizer que ela é forte e pedir arrego. O loiro fala sobre a jornada até conseguir superar o Blade, que pode ser mais importante do que a própria vitória. Só que a Imperatriz fala que nada disso importa se você não conseguir vencer. Sobre a expressão pedir arrego, Yona comenta que seria o mesmo de reconhecer a derrota, então ela lembra que isso já foi possível quando o garoto se rendeu na batalha contra ela. A questão é que para fazer o Blade admitir uma derrota, a estratégia foi usar a vida da Guardian como refém. Então o que o comitê precisa agora é usar reféns outra vez. Leonard até estava animado com a possibilidade de fazer o cara se render, mas com a parte de precisar de reféns para isso, o loiro fica indisposto. De qualquer forma, como a Ernest quer derrotar o cara a todo custo, ela acaba forçando o Leonard a colaborar com esse tipo de plano. Dito isso, durante uma aula de medicina, Blade percebe que o Leonard e os outros garotos da turma não apareceram. As garotas tentam disfarçar usando desculpas ruins até que os caras aparecem com máscaras de monstros e portando espadas. Eles falam que o lugar tá sob o controle deles. Blade não tá entendendo nada, então a Ernest fala que são terroristas. O cara não sabe o que significa essa palavra, então Sophie explica que terroristas são pessoas que usam violência para fins políticos. Como ele ainda não entendeu, Ernest resume que isso significa que eles são egoístas e violentos. A professora também tá confusa, então os caras falam que tem um motivo para isso e pedem para ela colaborar. Colocando os outros alunos para fora, Blade se prepara para sair, mas Ernest fala que não pode, já que eles estão fazendo a professora de refém. Seguindo o bonde, a mulher começa a pedir socorro de uma forma até um pouco maliciosa. Ao verem isso, as garotas começam a querer serem feitas de refém no lugar dela, meio que esquecendo que tinha um plano em andamento. Enquanto essa discussão sem sentido continua, a professora decide sair andando. Com isso, quem se faz de refém agora é a Ernest, mas enquanto ela pede socorro, Blade questiona o que significa a palavra refém. A garota dragão acha que quer dizer alimento não perecível, então a linha de raciocínio do garoto é que os terroristas apareceram para usar violência e alcançar seus fins políticos, e para isso eles fizeram as garotas de reféns para usar como alimento não perecível. Faz todo sentido. Mesmo assim, ele tá sem entender nada. Ernest chama ele de idiota e diz que tem que levar isso a sério, pois ela tá em perigo. Em seguida, todas as garotas estão se fazendo de reféns ao mesmo tempo, porém ainda assim o garoto não tá entendendo nada, até que finalmente pergunta diretamente pros garotos fantasiados o que eles estão fazendo, e chama eles pelos nomes, revelando que sabia que eram o Clay, o Leonard e o Cassim desde o começo. Isso deixa eles totalmente frustrados. Blade ainda quer saber por que eles estão fazendo as garotas de refém, e como ele tem a inteligência de um ameba, eles dão corda pra história de alimento não perecível. Blade então fala que não se deve tentar comer os amigos, ainda bem que ele sabe pelo menos isso. Do nada, o Cassim começa a demonstrar uma ousadia com as garotas e acaba apanhando delas. Então o Clay e o Leonard perguntam se o cara não vai se render. Acontece que o Blade ainda não tem motivo pra isso, porque mesmo com o Leonard comentando sobre ele ser fraco contra reféns, relembrando da luta contra a Yona, o garoto consegue reconhecer que naquela hora era de verdade, e dessa vez não é a mesma coisa. Sem muita opção, Leonard volta a fazer Ernest de refém, mas dessa vez mostra um olhar sombrio, como se estivesse levando a sério. Todos começam a questionar o que o Blade vai fazer, esperando que ele se renda, mas em vez disso, o cara usa um ataque com a pressão de ar que destrói a espada do Leonard, junto com as roupas dele e dos outros garotos. Agora com eles desarmados não tem mais o que fazer. Com o plano de reféns tendo ido por água abaixo, todos decidem usar o último recurso de atacar o Blade ao mesmo tempo. Pra variar, isso não muda nada, com o cara derrotando a turma toda sem nenhuma dificuldade. Quando ele pergunta o que foi isso tudo exatamente, Maria fala que foi apenas uma brincadeira. Blade então pergunta se foi bem, porque não sabe as regras da brincadeira de terrorista. Com ele acreditando nessa história, os outros alunos só comentam entre si que foi tudo por água abaixo. Certo dia, no refeitório, Blade e Ernest passam por um grupo comemorando o aniversário de alguém. O garoto revela que não sabe por que eles estão comemorando. Na verdade, ele nem sabe o que é um aniversário. Mais tarde, a Ruiva e os outros se reúnem para falar sobre a possibilidade de comemorar o aniversário dele. Só que o Blade não sabe a própria data de nascimento, então não tem como comemorar. Johnny revela que não se sabe nem a idade dele, pois quando foi encontrado, o menino já conseguia ficar de pé e caminhar. Se for considerar que ele tinha 1 ano na época, ele deve ter 17 agora. Pelo menos sabendo o dia em que o garoto foi encontrado, eles podem usar como data comemorativa. Para isso, o grupo vai ter cerca de 1 mês para preparar uma surpresa. Sophie conta que ouviu falar que ele estava segurando uma espada quando foi
encontrado. Ao escutar isso, o Ernest entende porque o nome dele é Blade, que significa lâmina em inglês. Claire comenta que se ele fosse encontrado com uma lança, seria chamado de Lance. Esse tipo de nome vira motivo de piada entre as garotas. Porém, Ernest volta ao assunto da comemoração. Elas precisam saber o que o cara gostaria de ganhar e sugere o prato preferido dele, curry de tonkatsu, mas o pessoal não acha uma ideia tão boa. Já o rei Gilgamesh, que estava escutando essa conversa, aparece e fala que esse prato seria o presente perfeito, já que todo mundo ama, mesmo sendo algo normal no refeitório. A questão é que a comida não precisa ser normal, eles podem preparar um curry de tonkatsu especial da realeza. Com isso em mente, o diretor leva todos os alunos para a dispensa real, que é um local de orgulho para o reino. Quando a porta da dispensa abre, é mostrado um local gigantesco, tão grande que parece ter uma área externa com um ecossistema próprio, mesmo estando no subsolo. Alguns comentam que pode ser alguma magia antiga que dobra o espaço, e vemos também que o local de onde eles vieram parece ser apenas um galpão. A desculpa do rei é que os estudantes vão ter um treinamento prático especial e as portas de saída só vão abrir quando as condições forem cumpridas. O desafio é que eles consumam um total combinado de 11,3 bilhões de quilocalorias, dando cerca de 100 milhões por aluno. Dione conta que tem ingredientes preservados nessa dispensa desde a Era dos Deuses. Na real, os animais e plantas desse lugar são bem violentos e vivem soltos, então essa tarefa também vai ajudar a abater o excesso. Blade sabe que esse é um trabalho para guerreiros de nível heróico, mas Ernest e os outros estão de boa com o desafio, então avançam para começar logo. Eles fazem um acampamento e colocam roupas primitivas. Yennefer se faz de isca para atrair uma fera, mas o bicho se distrai e vai atrás da Claire. Leonard tenta ajudar, mas é jogado para longe, então Mao cuida da criatura rapidamente. Com o tempo, o acampamento vai ficando cada vez maior e mais avançado, conforme os alunos usam várias técnicas de sobrevivência. Os únicos que não estão usando as roupas primitivas são o Blade, a Kuchulai e a Android. Mais tarde, Blade toma um banho termal para relaxar. Ernest vai até a fonte também, mas pede para ele não olhar. O cara obedece porque não tem interesse nenhum em espiar. Sendo assim, ela aproveita para perguntar se ele já comemorou algo na infância. Blade fala que passava 24 horas por dia lutando. A ruiva primeiro pensa que ele estava treinando para ficar mais forte, mas ele conta que era mais uma questão de sobrevivência. Ficar mais forte era uma necessidade. Blade fala essas coisas com muita naturalidade. Quando Ernest tenta se aproximar um pouco mais dele, Claire aparece do nada e tira ela para longe dele, impedindo uma interação mais íntima. Isso deixa a ruiva envergonhada ao perceber que ela e a Yennefer estavam olhando escondidas. Aos poucos, até as roupas primitivas dos alunos vão sendo melhoradas, até o momento em que eles já consumiram quase metade da meta de calorias. De acordo com a Iona, eles vão atingir o objetivo dentro do prazo. Porém, Gil aparece e coloca um novo objetivo. Reconhecendo o crescimento dos estudantes, ele fala que a tarefa inicial está sendo fácil demais. Então o novo desafio é reunir uma lista de ingredientes marcados em pergaminhos. O primeiro que eles encontram é um repolho com uma boca esquisita que usa uns tipos de tentáculos para tentar atacarem a Ernest. Ela e o Blade cortam vários dos tentáculos e quando a mina decide usar o poder de fogo, Sophie avisa que precisam do ingrediente cru. Sendo assim, todos atacam em conjunto e Blade percebe que tá todo mundo muito empolgado. Depois eles encontram um milho boxeador e para derrotar essa criatura, não se pode usar uma arma, senão o gosto do ingrediente fica ruim. Blade acaba tendo que usar luvas de boxe e seguir as regras do esporte para enfrentar esse milho. Como é uma luta com os punhos, ele pergunta se a Sophie não pode ir no lugar dele, porém substituições não são permitidas. Logo a batalha começa e o cara já é atingido por um soco potente, mas em seguida ele revida e a luta segue sem muitos problemas. Depois vemos vários outros tipos de ingredientes sendo coletados, como tomates gigantes e pimentas super potentes, que fazem até a menina robô chorar com ardência no ar. Kuchulai encontra um campo de girassóis que começam a brilhar do nada até fazerem disparos de raios de luz. Eles explica que essas flores têm a habilidade de guardar a luz solar e liberar em forma de ataque. Como a Mao e a Kuchulai são muito mais fortes, elas não têm muita dificuldade para resolver esse problema. Nesse meio tempo, a equipe do Blade encontra umas cenouras gigantes enterradas, chamadas de Mandoras Maior. Blade avança para puxar uma Mandora, porém ela grita igual as mandrágoras do Harry Potter. Na descrição do item no pergaminho tá escrito que a Mandora Maior grita ao ser arrancada, e isso pode se tornar uma maldição letal. Com isso, quem vai em frente para fazer a coleta é a Iona, pois já que é humana, essas maldições para organismos vivos não afetam ela. A guardiã arranca as Mandoras e o barulho incomoda todos os outros, porém numa distância segura ninguém corre perigo. Só o ecossistema ao redor que fica um pouco danificado. Um tempo depois, com o sol quase se pondo, esse grupo retorna voando pro acampamento, usando as verduras como assento, enquanto os filhotes de Simurgh carregam tudo. Blade revela que não gosta de cenoura, mas não se importa em comer quando são colocadas em uma receita. À noite, o diretor elogia o desempenho dos alunos até então, dizendo que por conta deles, o ecossistema da dispensa real passou por mudanças drásticas, fazendo com que a população seja 1/10 do que era antes pelos próximos anos. Apesar disso, não tem risco de extinção, até porque não daria tanto trabalho se a extinção fosse uma possibilidade. O rei então fica empolgado porque no dia seguinte os alunos vão atrás do último ingrediente, que é também o mais desafiador. Dito isso, depois que amanhece, o grupo fica perto de uma árvore gigante, na área que acumulou mais energia. Eles estão nesse lugar
esperando o rei da dispensa, que é uma fera que ocupa essa região, provavelmente por ter mais nutrientes disponíveis por conta da energia concentrada. Logo o rei das feras aparece, é um minotauro gigante. Sophie conta que ele é forte e tem a carne saborosa. O rei e a Dione assistem ao longe, se divertindo com o desafio dos jovens. Blade se prepara para a batalha, porém algo muito maior aparece e elimina o minotauro instantaneamente. Essa nova criatura é um Behemoth, que nem o rei Gilgamesh esperava que fosse aparecer. Ele planejava comer carne bovina, mas a carne de Behemoth é melhor ainda. O Blade tá um pouco pensativo, mas os outros alunos estão ainda mais empolgados do que antes, com a possibilidade de ter uma carne ainda melhor pro prato principal. O garoto não entende nada, mas sem perder tempo, Ernest invoca o poder do Asmodeus e lidera os colegas em um ataque. Vários ataques mágicos e físicos são feitos, mas a criatura consegue levar a melhor nesse início de combate, fazendo a Claire ter que curar os feridos no meio da treta. Nem os ataques combinados das minas mais poderosas junto com a Kushulain são suficientes para derrotar esse monstro gigante. Em seguida a fera prepara uma rajada de energia para revidar, porém o Leonard aparece e usa uma técnica divina de defesa absoluta para proteger os companheiros com uma barreira mágica. Ernest aproveita para emprestar a espada Asmodeus pro Blade, que já revela que só existe uma técnica capaz de derrotar esse Behemoth. Mao já tá ciente do que ele tá falando, mas sabe que o garoto não vai conseguir usar a técnica com apenas 15% do poder disponível. Ele precisaria de 30%, então Blade pede ajuda para Mao nesse ataque. Primeiro ele segura a mão dela para compartilharem a energia espiritual. Vendo que o cara quer usar ela como recipiente, Mao tem uma ideia para fazer isso mais rápido e dá um beijo na boca dele para acelerar o processo. Antes de usarem a técnica, os outros alunos precisam segurar o bicho, então Sophie usa o poder de gravidade aumentada enquanto a Iona faz um disparo de canhão positrônico. Em seguida, os outros alunos também atacam todos juntos, enquanto Mao e Blade estão preparando o ataque final. O garoto levanta a espada Asmodeus enquanto a mina Demônio ajuda a segurar, combinando as energias espirituais. Blade avisa para os outros se afastarem e logo a dupla começa a recitar um encantamento que gera uma versão astral gigante da espada. Eles atacam juntos com essa técnica chamada Espada do Demônio Sagrado, que atinge o Behemoth e parte ele ao meio. Mao lembra que essa foi a técnica usada para derrotar a encarnação anterior do Rei Demônio. Em seguida, Blade se sente muito cansado e com muita fome antes de ficar inconsciente. Um tempo depois, ele é examinado pela doutora no ambulatório. Ela conta que o cara agora tem 3% a mais de poder que consegue usar sem ir de base. Uma rotina de boa alimentação, exercícios e descanso deve ter ajudado bastante nessa recuperação. A mulher pergunta se ele já almoçou, então Blade lembra que tá com fome e vai correndo até o refeitório, onde é recebido por todo mundo, desejando feliz aniversário para ele. Ernest explica que estão comemorando pela data em que ele foi acolhido, já que ninguém sabe quando foi o nascimento dele. O garoto é direcionado pro presente que prepararam, que tá em uma bandeja em cima da mesa. Ernest tira a tampa e revela o curry de tonkatsu especial. Ela conta que foi feito com os ingredientes da dispensa real, feito com a ajuda do diretor. O homem aparece sorridente e conta que foi divertido. Blade fica emocionado porque nunca passou por esse tipo de coisa. Ele experimenta a comida e fica um tempo quieto. Depois ele fala que alguém disse há muito tempo que os meninos não choram. Ao escutar isso, o rei fala que as lágrimas másculas existem para momentos como esse, e que como rei ele retira qualquer palavra anterior que alguém tenha dito que homens não choram. Com isso, o garoto se solta e começa a derramar lágrimas. Ele agradece aos amigos pela comida deliciosa e pela primeira vez Blade sente como se realmente tivesse nascido nesse mundo. Algum tempo depois do aniversário do Blade, vemos o Clay treinando um ataque novo chamado Dragon Smash, que é o suficiente para danificar a armadura à distância. Blade e Cassim elogiam o desempenho dele quando de repente aparece a Sophie, só que usando uma roupa mais escura e portando uma espada. Até o cachecol dela é de cor diferente. Ao verem a mina, os garotos chamam ela para aprender essa técnica. Mesmo com ela recusando, os caras insistem, então Sophie tenta. Ela faz um Dragon Smash muito mais potente que o do Clay. Blade reconhece como Dragon Smash de verdade. Esse ataque despedaça a armadura e ainda rasga as roupas do Clay e do Cassim. Enquanto eles estão impressionados com a facilidade que a garota teve para aprender essa habilidade, outra Sophie aparece, dessa vez com a aparência normal que a gente conhece. Ao defender um ataque de espada com um punho, a mina avisa pro Blade que essa luta é dela. Então Blade, que já tava quase sacando a espada, solta a empeadura e fica só olhando. Nesse momento, o resto da galera se aproxima. Mao tem a impressão de que seja uma técnica de divisão, mas sem qualquer explicação, a Sophie de espada usa o Dragon Smash para criar uma distração e desaparece em seguida. Ela vai pulando entre os telhados até chegar em um local afastado. Lá ela encontra outras Sophies, cada uma com uma personalidade diferente. Tem uma chorona e outra mais empolgada para acabar com todo mundo. Tem até uma querendo saber se tinha alguma gatinha na escola. Ao todo, são 5 versões diferentes da Sophie nesse lugar. E a mais séria, que usa a espada, se chama Uni e parece ser a líder do grupo. Quando aquela mais depressiva, chamada Trois, fala que ela deve ter falhado na missão, a Uni permite que a mais risonha, chamada Sync, dê uma lição nela. Essa Sync tem umas manoplas e gosta de destruir as coisas e pessoas, então ela parte pra cima falando que vai destruir tudo. Enquanto o coro come, a Uni tenta explicar o que aconteceu, mas como é complicado, a que queria saber das minas, chamada
chamada 4E dá um beijo nela, para receber os dados transmitidos através do contato de fluidos corporais. O Ney faz a mesma coisa com a Deus, a que estava sugerindo eliminar todo mundo. A Troyes e a Sync ainda estão se enfrentando, mas só param para receber os beijos de transmissão. Assim todas visualizam o aprendizado do ataque Dragon Smash, e já aprendem também aplicando o ataque na Oni e destruindo parte da construção. Por fim, elas comentam que o objetivo não era esse, elas receberam ordens para eliminar alguém. No dia seguinte, a Sophie da academia observa os outros alunos durante o treinamento, e Yennefer coloca uma munição no leque e faz um ataque poderoso, sendo revelado que esse é o teste do protótipo de uma invenção da Elisa. Blade fala como se não fosse nada demais, então a loira dispensa a opinião dele por ser um super-organismo, já que para os seres humanos comuns é mais complicado acumular o espírito de luta por conta própria. Por isso ela desenvolveu esses cartuchos em que pode ser depositado o espírito para ativar quando quiser. Do nada surge outra 4, portando uma Force. Essa é a que tem interesses íntimos, e ao falar isso pro Blade, as minas ficam envergonhadas e Ernest repreende ela por isso. Como segunda opção, a 4 diz que quer eliminar o Blade e faz um ataque com a Foice, mas o cara se defende. Em seguida, eles começam a trocar golpes tão poderosos que causam uma ventania contra os outros alunos. Reconhecendo que não consegue eliminar o cara, a mina pede pra ele ensiná-la a fazer isso. Mas Blade não é tão doida a esse ponto, então a garota puxa a mão dele pro próprio corpo e fala pra ele acabar com ela. É nesse momento que a Sophie da academia aparece, mas em vez de enfrentar, a outra sai correndo. Com isso, é revelado que essa já é a quarta Sophie invasora. Durante o almoço, os alunos tentam entender o que são essas minas e o que elas querem. Ninguém chega a uma conclusão concreta, mas uma outra garota fala que olhando de fora, parecia que todas estavam tentando eliminar o Blade. No entanto, o Ernest diz que também tenta quando estão lutando no treinamento, e todos da turma concordam que fazem a mesma coisa, principalmente a Mao, que tem literalmente esse objetivo. Essa conversa acaba assustando a mina, mas é só agora que a Ernest chega na conclusão de que o Blade está sendo atacado por assassinas. Ao escutar isso, a Sophie que estava passando por perto cai no chão, em choque com o fato de que ninguém tinha percebido isso até agora. Porém, o Blade revela que já tinha entendido desde o começo. De qualquer forma, Sophie diz que vai proteger o cara. Enquanto isso, a Sync tá agitada porque vai ser a próxima a ir atrás da cabeça do Blade. Todas fazem comentários sobre como podem acabar com o cara, até que a Oni diz que estão gastando energia à toa. Do nada, um homem chama todas elas e fala que precisam mostrar pra todo mundo um grande herói artificial que pode superar até mesmo um grande herói, e elas precisam tirar a vida do Blade pra provar que as pesquisas estão corretas. Ao escutarem isso, todas somem, menos a Oni, que primeiro fala que elas já sabem disso, e que foi por essa razão que ganharam vida. Na escola, de noite, Sophie entra no quarto do Blade enquanto ele dorme. A Yona primeiramente entra em modo de defesa porque não reconheceu ela de cara, já que a mina tava usando o modo sorrateiro pra não acordar o cara. A guardia reconhece que Sophie tá preocupada com a segurança dele, mas avisa que tá de vigia pra proteger ele. Em seguida, Sophie sai pra área externa, onde a Oni aparece. Sophie então diz que elas não podem derrotar o Blade, mas a invasora explica que foram ordenadas a fazerem isso, sendo esse o motivo da vida delas. Sophie responde que o projeto de grande herói artificial foi abandonado, com ela tendo sido a última cobaia. Ela também diz que as modificações que Oni recebeu não seguem um procedimento adequado e deve ter um efeito considerável no corpo dela. Sendo assim, a Oni fala que já sabe disso, que ela e as outras têm uma expectativa de vida curta, diferente da Sophie Fento. É bom lembrar que Fento significa 12 e representa a ordem dos clones da Sophie original. Com isso, a Sophie sugere que em vez de usar o pouco tempo que possuem seguindo ordens, elas poderiam viver como humanos. Porém, Oni diz que as ordens são absolutas e a resposta para quem ficar no caminho é só uma. Ela puxa a espada e já começa um ataque, porém a Fento defende novamente com os punhos e derruba o oponente com um golpe. Em seguida, ela pula em cima da Oni, mas antes de desferir o ataque final, ela fica relutante e deixa a mina ir embora. Na próxima tentativa de mandar o Blade pras cucuias, é a Sync que aparece, e os alunos levam ela pra arena de realidade virtual como parte de algum plano. Blade comenta que essa Sophie parece uma criancinha, mas a mina se recusa a ser chamada de Sophie, dizendo que seu nome é Sync. Elisa reconhece que essa palavra significa o número 5 em uma língua antiga. Blade pergunta se elas são 5 no total e a Sync confirma, mas ao perceber que não podia revelar essa informação, ela fala pra esquecerem o que disse. De qualquer forma, ela diz que vai destruir o Blade e já começa um ataque. Todos saem correndo, porém a Ernest fala pro cara seguir o plano. Sendo assim, ele é atingido e cai de cabeça no chão. Assim que aproveita e continua acertando o Blade repetidamente com a manopla, e o cara simplesmente não reage até ficar com a visão escura. Ele acorda no mundo real e as minas comentam que essa é a primeira vez que ele experimenta a morte na realidade virtual, e esse era mesmo o plano. Sync foi embora de bom humor porque aparentemente não percebeu que foi levada para uma realidade virtual e acha que conseguiu abater o Blade. O problema é que não demora para ela perceber que foi enganada e logo volta para destruir o garoto. Dessa vez ele foge pelos corredores com a Yona, que já avisa que a destruição nesse prédio pode causar um desmoronamento, então precisam levar a Sync pro outro prédio. Nesse momento, Deus também aparece para ajudar a pegar o Blade, mas ele consegue desviar de um ataque por pouco. Em seguida, a Guardian
faz uma provocação só pra agilizarem ao atrair as minas pro outro prédio, onde a Ernest tá esperando com outras garotas que parecem ser usuárias de magia. Elas estão inseguras, mas a Ruiva fala pra só lançarem as magias nas inimigas sem se preocuparem. Quando Blade passa por ela, as minas fazem a conjuração, mas a magia não causa nenhum dano nas invasoras. Ernest consegue mandar a Deus pra longe com um disparo de fogo, mas quase é atingida por um ataque da Synch, sendo salva pelo Blade, que também conjura um pouco de fogo na mina, revelando que ele também sabe usar um pouco de magia. Infelizmente, nada disso foi suficiente para neutralizar as assassinas. Elas levantam e dão as mãos para usar uma habilidade em conjunto, criando um tipo de buraco negro, que começa a puxar os alunos, mas por sorte todos conseguem se segurar. Alguns segundos depois, Deus e Synch parecem esgotadas, mas falam que ainda não acabou. A questão é que o buraco negro não vai desaparecer sozinho. Algumas das magas quase são sugadas, porém o Blade consegue agir rápido o suficiente para salvar a vida delas. É nesse momento que a Sophie aparece, ficando de frente pro buraco negro. Ela concentra a própria energia para neutralizar a esfera, puxando o poder concentrado aos poucos. Com isso, ela consegue neutralizar o buraco negro, mas cai exausta. Blade segura ela, e agora o Ney aparece com a Troyes para levar as companheiras dali. Os alunos só observam enquanto as garotas vão embora. Mais tarde, Sophie acorda no ambulatório, acompanhada pelo Blade. Ele oferece um lanche pra mina e enquanto come, ela pergunta se teve alguma vítima no confronto. O cara conta que só algumas pessoas ficaram feridas, mas Claire curou todo mundo. Sophie pede desculpa por ter causado problemas, mas Blade aproveita para pedir que ela conte sobre as outras minas. A garota explica que elas foram criadas pela mesma técnica de clonagem e receberam alguns ajustes. Ao serem implantadas com um metal raro chamado Herônio, elas manifestaram os poderes do grande herói. Foi tudo parte do projeto do grande herói artificial. A Sophie teve sorte de ser resgatada pelo rei, mas essas outras não tiveram ajuda de ninguém. O caso dessa Sophie foi realmente mais tranquilo porque ela foi trazida para a academia e fez alguns amigos, incluindo o Blade. O cara então fala que gostaria de ser amigo das outras 5 também, sendo que a Ernest já tinha sugerido que seria bom elas entrarem na escola antes de saber que eram matadoras. No entanto, Sophie fala que é impossível isso acontecer, porque elas foram criadas para derrotar o Blade e essa é a única razão da vida delas. Apenas essa Sophie foi resgatada antes de receber essas modificações neurais, por isso ela não tem essa programação, mas as outras não podem contrariar as ordens. Emocionada, a mina começa a chorar e o Blade dá um abraço nela para acolher a amiga que tá sofrendo tanto. Mais tarde, já de noite, vemos o Blade de cabeça baixa, ainda sentada ao lado da cama, só que não tem mais ninguém deitado. Um tempo depois que a mina se foi, o rei conta pros alunos que a Sophie deixou a academia formalmente. Ernest reclama por ele não ter impedido, só que o homem explica que os alunos matriculados têm o direito de receber instrução para se tornarem heróis, mas também tem a liberdade de não querer exercer esse direito, então o diretor não deve impedir quem escolhe deixar a escola. Ernest continua com a opinião contrária, porém o Blade mostra que o homem também tá bem com a situação. Sendo assim, a Ruiva se acalma e diz que a turma vai dar um jeito de trazer a Sophie de volta. Como ela foi atrás das outras 5, Yennefer fala que durante uma investigação encontrou algumas das possíveis bases das cópias. Mesmo assim, o rei fala que a Sophie decidiu ir sozinha, provavelmente porque não quer que os outros alunos sujem as mãos, já que o único jeito de impedir as 5 é eliminando todas elas. O homem ainda comenta que o mundo não é só o que vemos na luz do dia, e Sophie originalmente existia nas sombras, e por isso ela quer pôr um fim nessa história com as próprias mãos, evitando que os amigos também tomem um caminho sombrio. Por fim, ele fala para os jovens pensarem bem sobre isso antes de tomarem uma decisão. Antes do sol nascer, Blade já tá decidida a ir atrás da Sophie, mas Yona e Kushulain vão até ele para acompanhá-lo. A Mao também aparece, então os 4 partem, só que lá fora eles encontram o restante da turma, falando que ele demorou muito para tomar uma atitude, sendo que todos já se decidiram muito mais rápido. Mais tarde, quando Sophie encontra uma das bases sem ninguém, Ernest acaba chegando voando com o filhote de Simurgh. Pelo comunicador, ela avisa para Elisa que encontrou, então a loira avisa que vai mobilizar os outros. Enquanto isso, Sophie já pede para ninguém se meter nisso. A Ruiva tenta argumentar que todos entendem os sentimentos dela, porém a mina diz que não entende porque tem uma coisa que não contou para eles. Quando todo mundo se reúne, ela explica que é uma humana criada para o projeto de herói artificial que tentava replicar ou até superar artificialmente os poderes do grande herói, sendo ela a 12ª cobaia. Todos envolvidos nesse projeto deviam ter sido presos, mas parece que algumas amostras e dados de pesquisas foram roubados. Essas 5 cópias são as amostras e a pessoa deve ter continuado a pesquisa, incubando elas e depois dando as ordens. O motivo delas existirem é para superar o grande herói. Com isso, Ernest questiona por que o Blade se tornou o alvo delas, porém logo todos chegam à conclusão de que foi para testarem suas capacidades. Afinal, se não superarem o superorganismo, não seriam capazes de enfrentar o grande herói. É uma conclusão tão boba que até a Mao comenta como esses alunos são tapados. Em seguida, Sophie começa a se abrir dizendo que o passado finalmente alcançou ela. A mina queria saber por quanto tempo poderia ser tão feliz, e se uma humana impostora poderia viver feliz como uma pessoa de verdade. Mas agora sabe que precisa voltar para a sombra onde era seu lugar e de certa forma
forma vai proteger todos os amigos. Ela termina dizendo que mesmo tendo sido por pouco tempo, ela foi feliz ao poder caminhar ao sol. Ao escutar isso, Ernest repreende a garota, dizendo que isso é bobagem, porque se caminhar ao sol deixa ela feliz, ela deve continuar fazendo isso. A própria Imperatriz admite que já teve uma visão muito fechada, mas graças ao Blade conseguiu mudar e acertar a felicidade. Além disso, todos estão dispostos a ajudar, mesmo que a única opção seja eliminar as 5. No entanto, Blade fala que não vão fazer isso, porque essa não é a resposta. De qualquer forma, Sophie fala que essas cópias foram programadas para seguir ordens e mesmo que tivesse como reverter isso, elas não têm muito tempo de vida. Apesar de não ter nenhuma ideia, Blade quer tentar salvar as 5, então quando ele convence a Sophie de deixar tentarem ajudar, fica com a Elisa a responsabilidade de desenvolver um plano. Nesse meio tempo, a Oney e as outras estão acordando e continuam sendo lembradas de que o objetivo é superar o grande herói e eliminar ele. Troyes e Quatre, que estavam lá fora, chegam com uma carta de desafio que receberam dos alunos. É claro que é uma armadilha, mas o Ney quer colocar logo um fim nisso. Na arena da academia, Blade espera por elas enquanto os outros ficam na arquibancada. Ernest tem dúvida se vão aceitar o desafio, mas Sophie tem certeza porque ela também aceitaria. Logo as minas chegam já falando que vão abater o Blade, porém ele diz que queria poder ser amigo das 5. Enquanto isso, Elisa fala pela escuta, confirmando que ele vai seguir o plano. Acontece que ele precisa ser o único a lutar, porque se os outros também atacarem, elas vão fugir. Mas tendo o cara como único alvo, elas vão persistir mesmo sabendo que há uma armadilha. Ernest, por sua vez, se sente mal por não poder ajudar. A luta começa enquanto Elisa continua relembrando do plano. O objetivo não é derrotar as garotas, e sim fazer elas ficarem sem energia. Sendo assim, Blade basicamente fica tentando resistir aos ataques delas, mas é claro que não é uma tarefa simples. Enquanto isso, o rei Gilgamesh está muito feliz porque não existe um treinamento prático mais realista do que uma missão real. O plano da Elisa é manter as minas ocupadas para tentar interceptar as ordens e prender a pessoa responsável para conseguir arrancar dela os parâmetros para reprogramar e salvar as garotas. Blade continua na disputa e quando parece que vai ser acertado pelas 5, Ernest fica ainda mais preocupada, mas a Sophie fala para confiar no cara. E realmente ele mostra bom desempenho usando técnicas de defesa como as do Leonard, mas aos poucos o garoto tá se cansando. A Ruiva ainda se sente mal por ter que ficar apenas assistindo, porém a Claire e a Yennefer falam que ainda tem algo que podem fazer. Enquanto isso, Deus está usando o poder de herói artificial para controlar a gravidade de uma forma inesperada pelo Blade, fazendo ele cair para vários lados diferentes até ser solto do alto pro chão, só que a garota também já tá sem energia. Em seguida, a Quatre faz várias réplicas de si mesma e parte pro ataque em conjunto. É nesse momento que a Yennefer joga uma cápsula de espírito de luta pro Blade. Ele ativa o poder com a espada, soltando uma rajada de energia que elimina quase todas as réplicas. Depois é o Clay que joga outra cápsula, dessa vez ele usa o Dragon Smash, finalizando as réplicas restantes e deixando a Quatre esgotada. A próxima é a Troyes, que ativa um grande poder de herói artificial para fazer um ataque muito potente, só que antes dela chegar, o Leonard joga uma cápsula, que o Blade usa para criar uma barreira inquebrável, sendo essa a técnica mais poderosa do Leonard. Como usou todo o poder nesse ataque, Troyes também cai, enquanto a espada do Blade se despedaça. Quem ataca agora é a Sync, então o Blade pede a cápsula da Ernest. Mesmo insegura, ela joga, porém antes dele pegar a Sync, continua atacando. Então o cara acaba deixando o objeto cair no chão para poder desviar dos ataques. Vendo isso, Sophie usa o próprio poder de grande herói artificial para se teleportar, pegar a cápsula e ainda salvar o Blade do próximo ataque, levando ele pro alto. Ainda subindo, Sophie passa um pouco do próprio poder pro Blade usar. Então enquanto a Sync lá embaixo se prepara para usar seu ataque mais poderoso, Blade dispara uma rajada do poder de Sophie, batendo de frente com o poder da oponente, que também se esgota no processo. Antes de voltar para a arquibancada, Sophie entrega a cápsula da Ernest pro Blade. A última que sobrou é a Oney. Ela não perde tempo e já tenta acertar ele, então o cara dispara um raio de fogo potente, fazendo uma disputa de poderes tão forte que causa um grande impacto ao redor. Nenhum dos dois caiu, mas o sol já tá se pondo, então Oney avisa que seu tempo acabou. Ela deixa um braço cair e vai ao chão em seguida. O garoto corre até ela para entender o que tá acontecendo. Ela explica que o prazo de validade delas era de 14 dias, ou seja, até esse pôr do sol. Blade tenta falar com Elisa, que já tá com os dados da pesquisa, só que pela forma que foram feitas, 14 dias de vida foi até um lucro. Claire tenta curar Oney, mas não consegue. O poder dela não funciona por conta das características do poder de grande herói que desafiam as leis da física. Elisa e as magas já encontraram também o criador das cópias, só que ele já foi de base, provavelmente até antes delas terem nascido, ou seja, ele já não dava novas ordens. Elisa até poderia estudar para tentar encontrar uma forma de reprogramar elas, mas isso levaria muito tempo. Diante dessa situação, com a ajuda da Yennefer, Sophie vai até o Blade e pede para reunirem as irmãs perto dela. A garota diz para Oney que pode ter um jeito de continuarem vivendo, mesmo com ela desmotivada por não ter cumprido seu objetivo. O Blade então fala que essa pode ser exatamente a motivação, viver para continuar tentando destruir ele e até ficar mais forte nesse processo. As outras concordam que pode ser divertido
divertido, mesmo com as chances sendo baixas. Sophie transfere algumas informações com um beijo na testa da Oni, que agora entende o que deve fazer. Ela usa o poder de grande herói artificial pela última vez, criando uma aura violeta ao redor. Sophie então pede a ajuda do Blade para ajudar a conectar a consciência ou a alma de todas elas, e repassar para a própria Sophie. Com a ajuda do cara, um brilho muito forte surge entre eles, enquanto um feixe de luz sobe até o céu. Algum tempo depois, vemos Blade na enfermaria se recuperando. Sophie faz uma visita, mas quem tá no controle é a consciência da Oni. Ela fala que ainda vai abater ele quando ele tiver melhorado. Blade fala que todas as garotas dizem isso. Em seguida, a Oni passa o controle para Sophie. O cara pergunta se ela tá bem com tudo isso e a mina responde que é como ter 6 filhos. Ao escutar o número 6, Blade percebe que na contagem parece ter uma a mais, só que isso não é explicado por enquanto. Depois que o Blade se recupera, os alunos são colocados em mais um treino prático, enfrentando uma fera ainda mais poderosa do que as coisas que eles já enfrentaram. Como de costume, o rei Gilgamesh fica muito feliz ao ver os estudantes sofrendo nesse tipo de treino. O problema é que parece que houve um erro na entrega dessa fera, não devia ser um bicho tão poderoso, só que o diretor não parece se importar. Nesse meio tempo, Kuchulain é derrotada facilmente. Ernest usa todo o poder do Asmodeus, tanto que a espada fica mole. Leonard não consegue fazer nada contra a criatura, e mesmo a Sophie, usando todos os poderes das irmãs, não consegue causar nenhum dano nesse monstro. Até a Mao e a Iona tentam ataques em conjunto, mas não muda nada. Apesar da situação parecer crítica, o diretor continua se divertindo. Ele fala que não precisa se preocupar, então em seguida a fera é derrubada pelo Blade com um só golpe, sendo justamente a presença do grande herói que garante a tranquilidade dele. Sem nem entender que fez uma grande demonstração de poder, Blade começa a comer sua refeição como se nada tivesse acontecido. O anime termina com essa cena, enquanto os outros alunos reclamam por ele ser um super organismo.